Muito bem, bom dia a todos. Eu sou o professor Edson Alves e vou trabalhar com vocês esse semestre nessa disciplina chamada Algoritmos e Programação de Computadores, né? Como o nome é comprido, a gente costuma se referenciar a ela somente como APC. Então, ela é uma disciplina de 6 créditos, né? Significa que isso é um curso de 90 horas, que a gente vai trabalhar ao longo aí dessas próximas 16 semanas. Esse que tá, vocês devem estar vendo aí, imagino, vocês confirmam para mim que vocês estão vendo o plano de ensino? Estamos vendo, Ok. professor. Tá vendo? Muito obrigado pelo retorno. O plano de ensino que eu estou apresentando para vocês agora, eu vou deixar uma cópia aqui no Teams e eu também estou terminando de preparar para vocês uma sala no Moodle, onde é que eu também vou deixar aí registrado uma cópia desse plano para que vocês possam ter acesso ao longo do semestre. Tem uma parte dela aí que eu vou mostrar para vocês desse plano que é interessante que a gente possa consultar aí ao longo que o semestre for progredindo, né? Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu vou sortear essa primeira versão e caso apareça algum errinho, alguma coisa que a gente precisa consertar, eu conserto e boto a versão definitiva aí nas plataformas para vocês terem acesso. Eu vou pedir desculpa para vocês que de vez em quando eu tenho que dar uma paradinha aqui, que o pessoal continua me pedindo, fazendo solicitação, né, para ingressar no nosso grupo. Eu mandei o e-mail na sexta, mas tem gente que está olhando só por agora. Ok, perdão. A gente vai aceitando aí para o pessoal poder ter acesso. Na nossa sala estamos no momento com 51 participantes, né, e são, segundo o auxiliar, 81, então ainda falta 30 pessoas. Bem, sigamos então com o plano. De qualquer maneira, para o pessoal que chegar aí depois, vai ter uma cópia aí nos vídeos para poder acompanhar a nossa discussão. O nosso plano de ensino é composto aí de 7 partes. A primeira delas eu vou falar brevemente agora, mas eu quero retornar ao final, que é uma parte que eu quero elaborar um pouco mais, que é a questão do objetivo da disciplina. Em relação à disciplina em si, didaticamente falando, o que a gente pretende trabalhar aqui, que vocês adquiram de conhecimento ao fim desse nosso curso, é que vocês tenham as noções elementares aí da computação no que diz respeito à programação e algoritmos, né? A programação de computadores e algoritmos, eu vou explicar naturalmente ao longo do nosso curso quem vem a ser esses dois conceitos, né? O que eles abrangem, deixam de abranger. E eu espero que ao final do curso vocês já tenham habilidade para escrever programas que resolvam boa parte de problemas que vocês vão ter, principalmente nas etapas iniciais dos cursos de vocês, independente de qual das 5 engenharias vocês venham a optar aí um pouco mais adiante no curso, vocês já tenham essa habilidade de escrever programas aí que satisfaçam as demandas das disciplinas, dos trabalhos, dos projetos de pesquisa que vocês forem se envolvendo, vocês tenham condições aí de começar a trabalhar já com essa questão técnica da programação de computadores. Então esse é o nosso objetivo primeiro, é um curso introdutório. Naturalmente a gente não consegue esgotar aí um tema tão sofisticado em um curso de apenas 90 horas, mas que vocês tenham aí uma base bem sólida ao fim desse processo para que vocês possam dar sequência aí nos estudos, seja na engenharia de software, seja nas demais engenharias aí, para que vocês possam continuar avançando nesses aspectos aí. Então, uma disciplina introdutória sobre algoritmos e programação de computadores. Essa ementa que vocês vão encontrar também no CIGA, trouxe uma cópia aqui para que fique tudo no mesmo lugar, com mais fácil acesso para vocês. Alguns desses tópicos que estão listados aqui a gente vai ver em bastante detalhe, outros a gente vai ver mais superficialmente e outros a gente vai ver eles embutidos ao longo de outros, né? Então, não vai ser exatamente essa ordem que está aí que a gente vai trabalhar. Eu fiz um detalhamento mais didático e mais fácil de seguir mais adiante e vou mostrar para vocês, está aqui nesse plano também. Nossas aulas tem o horário de APC, é um horário um pouco diferente das demais disciplinas da FGA, porque ela não se concentra só em um turno, né? A gente tem essa alternância, isso tem motivos históricos aí, questões de logística quanto à oferta de disciplinas para vocês, espaço físico de laboratórios, então a gente tem uma aula que é na parte da manhã, que é essa que a gente está conversando hoje, da segunda-feira, né? Já na quarta e na sexta a gente vai para o turno vespertino, 14 até as 15h50. As aulas da UNB são de 55 minutos, por isso que a gente não chega às 16 nem às 12, né? Esses 10 minutos vêm dessas questões desses dois intervalos de 5 minutos somados aí, que faltam esses 10 ao final, né? Então a gente faz 1h50 corrido. E caso vocês queiram conversar comigo sobre a disciplina, tirar alguma dúvida, precisar de alguma orientação a respeito da disciplina, do curso, vocês podem me procurar logo após as aulas, né? Então, para a turma de vocês, esse horário de atendimento que eu tenho esse semestre fica bom para a turma de vocês, que é logo após as duas aulas da quarta e da sexta. Então, basta finalizar a aula, vocês ficam um pouquinho mais, a gente pode conversar aqui no Teams mesmo, tá certo? Eu vou pedir desculpa para vocês também, que eu tô com uma cadelinha nova aqui, ela, vocês já devem ter ouvido aí, né? Ela se manifestando aqui. Ela é pequenininha, mas late alto que uma tristeza. Seguindo adiante com a questão da metodologia, né? Alguns de vocês imaginam uma parcela significativa, né, pela matrícula, são calouros, né? Então vocês não acompanharam esse processo que a gente está passando por conta da pandemia das aulas remotas, né? Então a gente está com um modelo de trabalho ligeiramente diferente do que seria
se a gente tivesse aulas presenciais, né? Para quem já teve aí pelo menos há um semestre, já deve estar mais bem familiarizado com essa dinâmica. A ideia é que a gente vai fazer as nossas aulas por meio desses encontros aqui via plataforma Teams, né? Então, a depender da disciplina do professor, a condução vai ser ligeiramente diferente, mas nosso canal oficial de comunicação vai ser o Teams e os horários das aulas seriam horários que estaremos presencialmente lá na FGA, no nosso laboratório, a gente vai estar se encontrando aqui no Teams. E ao longo desses encontros aqui, eu vou trabalhar com vocês os dois aspectos do curso, né? Que é um curso teórico, você precisa conhecimento aí teórico para poder programar o computador, mas você precisa essencialmente de conhecimento prático, né? Se a gente não puder exercitar esses conhecimentos na prática, dificilmente você vai conseguir retê-los, né? Então, imagine eu que boa parte de vocês vão conseguir assistir esses cursos em um computador, é o ideal. Tem gente que assiste via o celular, às vezes não tem um computador disponível na ocasião, naquela aula, e também não tem problema. Você pode praticar em um segundo momento. Como eu falei, o material vai ficar gravado em vídeo para você poder fazer consultas posteriores, mas quem tiver oportunidade, tiver a opção entre computador e celular, use o computador, porque a gente vai, ao longo das aulas, também fazer alguns ensaios práticos aqui, alguns testes, alguns códigos. Então, se vocês puderem acompanhar já comigo durante essas aulas, aí é melhor ainda. Quem não puder, como eu falei, depois, quando tiver a oportunidade de ir a um computador e fazer esses testes aí, é muito importante que você pratique os conceitos. Eu botei um link para vocês aqui no plano de ensino, tá aqui esse primeiro link na primeira nota de rodapé, vou mostrar para vocês. Tem uma plataforma da UNB que a gente usa muito pouco, né, que é a Conferência Web, mas eu boto ela de backup aqui caso aconteça algum problema técnico com o Teams naquele momento da aula. Então, caso o Teams não esteja entrando aí, nos deixando fazer nosso encontro, a gente pode usar o RNP. Eu estou com essa salvaguarda já tem 3 semestres e até hoje não precisei recorrer a ela, né? Afinal, o Teams é uma plataforma da Microsoft que costuma ter uma estrutura muito boa, né? De servidores e tudo, e os problemas acabam, eles resolvem com uma certa celeridade, mas se acontecer essa coincidência do problema acontecer justamente durante nossa aula, vocês podem se lembrar que a gente pode se encontrar aí no RNP. Como eu falei logo no comecinho, o Teams me permite gravar esse encontro e também eu faço uma cópia de segurança aqui localmente aqui usando o OBS, e uma dessas duas cópias eu acabo subindo para o YouTube. Eu deixo para vocês em breve o link da playlist do YouTube para que vocês possam ter esses vídeos de referência mais adiante. Esse plano de ensino que eu estou mostrando para vocês, eu vou botar aqui no Teams, também lá no Moodle, e as notas e os outros materiais de apoio que a gente for discutindo ao longo do curso, eu vou botando em ambas plataformas também, tá certo? O Moodle é bom que fica tudo centralizado, mas quem não quiser, a maior parte das vezes eu vou botar também aqui no Teams. Se você acompanhar o Teams regularmente, você vai poder acessar todo esse material. Perdão, pessoal, só um minutinho, tem mais uma requisição aqui. Ok? E também temos algumas manifestações no chat. Temos algumas pessoas dando bom dia. Temos aqui uma pergunta da Maria Alice, que é excelente, que é uma pergunta que tem exatamente a ver com o que estamos falando agora. Vamos usar o Aprender, Maria, mas só para poder guardar os nossos materiais de apoio, né? O plano de ensino, uma cópia das provas depois delas tiverem sido aplicadas, para que vocês tenham uma cópia dela também, eventualmente as notas. Se eu passar algum PDF, algum link, alguma referência para vocês, fica lá no Aprender, mas como repositório, tá? A nossa comunicação a gente acaba usando o Teams mesmo. Tá certo? A Suzy acabou que tinha respondido por mim aqui embaixo. Então, mas é mais nesse sentido. Eu vou botar o link aqui no Teams para vocês. Ele já está pronto, inclusive, o nosso Moodle, né? Eu só não terminei de subir os arquivos, né? Esse daqui, como eu falei, eu preferi esperar a nossa discussão para depois subir uma versão eventualmente sem erros, que à medida que eu for lendo aqui com vocês eu posso identificar alguma coisa. Aí eu boto o link com a senha para vocês também. Como a Maria fez, pessoal, fiquem à vontade de participar via chat, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interagir com o que eu estou falando. E se de repente vocês quiserem falar, ao invés de escrever, basta levantar a mão. Tem um recurso aí no Teams, não sei se vocês estão acostumados, na barra de... Quem está no computador, né? No celular, a interface é um pouquinho diferente, mas vocês vão achar um ícone de uma mão. Se você passar o mouse sobre ele, vai estar escrito aí a mensagem erguer a mão. Eu consigo saber que vocês estão querendo falar e passo a palavra para vocês. Então fiquem à vontade aí para fazer as suas colocações, suas interações, tirarem suas dúvidas, tá bem? Como vai ser a avaliação do nosso curso? A gente vai avaliar esse curso usando quatro critérios, né? São eles, o primeiro deles, a autoavaliação, depois as listas de exercícios, depois as provas e, por fim, o trabalho. Cada uma dessas avaliações vai ter uma nota aí entre 0 a 10 no fim do semestre. Eu botei essas letras aí maiúsculas para identificar esses 4 critérios. E a nota final é uma média ponderada desses critérios, né? A avaliação, a autoavaliação vai ter peso 1, as listas peso 2, as provas peso 3 e os trabalhos peso 4. Então basta somar aí as notas multiplicadas pelos seus respectivos pesos, a soma total daria 100, por isso a gente divide por 10 para normalizar a sua nota final entre 0 e 10.
Muito bem, vamos detalhar aqui como é que vai ser a avaliação de cada um desses 4 critérios. Aqui, naturalmente, pode surgir as dúvidas e vocês fiquem à vontade aí para perguntar, para tirar qualquer eventual dúvida. Essa autoavaliação não tem muito segredo. Quem vai dar essa nota vai ser você mesmo. Você vai se autoavaliar ao fim do semestre, o quanto você acha que aprendeu, o que você absorveu dos nossos conhecimentos, do que foi trabalhado. Esse questionário ele vai ter várias perguntas, né, até para te ajudar a refletir sobre essa questão do semestre como um todo, né, como você lidou com os diferentes aspectos do semestre. Também pedindo um feedback para vocês, que eu sempre peço para que eu possa melhorar aí o trabalho ao longo dos semestres. E ao final tem o score numérico entre 0 e 10, que é critério seu. Eu não vou questionar esse critério. Se você se der 10, você vai ter 10. Se você se der 0, você vai ter 0. E qualquer coisa no meio do caminho também, fique à vontade para fazer esse julgamento, né? Então eu vou pegar essa nota conforme vocês me entregarem nessa planilha e vou atribuir essa nota aí da composição final. Chegou uma mensagem no chat para a gente do Ivan Michel. Vamos usar assim uma linguagem de programação, Ivan. No curso de APC, em geral, a maior parte dos cursos você vai pegar, a gente tem várias turmas de APC, tanto no FJA quanto no campus Darcy Ribeiro, a maioria absoluta vai usar a linguagem C, o que é o nosso caso, né? Algumas turmas eventualmente usam Python, e essa requisição de C, em particular para FGA, vem de uma demanda já antiga, né? Já desde a concepção da FGA, dado o fato que a gente tem várias engenharias e que você ingressa com a opção de fazer qualquer uma delas, então essa turma de APC que temos conosco hoje com 81 estudantes, no cenário ideal, não é o que acontece na prática, mas num cenário ideal seriam 16 estudantes para cada curso, mais ou menos, né? Você teria aí uma divisão proporcional de cada um indo para uma área. Então, a linguagem C seria uma linguagem comum, né, que seria útil a todas as 5 áreas, né? Se eu tivesse certeza absoluta que vocês seriam todos alunos de software ou de outra engenharia em particular, a gente podia de repente escolher uma linguagem que fosse um pouco mais específica para aquela área, né? Por exemplo, como é o caso da linguagem Python que você citou, se eu tivesse certeza que todos vocês fizessem engenharia de software, de repente a gente fazia o curso em Python. Mas só que para que a gente não corra esse risco, né, de fechar já a sua opção tão cedo, afinal, se você tem essa opção e tem 3 semestres para decidir, não é justo que eu faça uma coisa que restringe a sua opção logo cedo, né? Então, nesse caso, vamos usar a linguagem C, embora usar Python, qualquer outra linguagem, em termos de conceito geral da programação de computadores, você não tem perda nenhuma, né? A questão do C é, de certa forma, um pouco mais ligado à programação de dispositivos de baixo nível, como os componentes da eletrônica, de repente alguns circuitos dos componentes automotivos. Então, o pessoal acaba optando pelo C porque sabe que tem essa amplitude maior de aplicações, né? Pelo menos no aspecto geral das coisas. Então a gente vai fazer o curso em linguagem C. Vez ou outra eu vou mostrar um recurso de C++, mas o curso é essencialmente em C, tá bem, Ivan? Sigamos adiante, eu acho que a autoavaliação não tem segredo, né? Como eu falei, é uma nota que vocês mesmos vão se atribuir. Em relação às listas de exercícios, né? Então, a cada semana, tem aqui um verbo importante, poderá ser proposta uma lista de exercícios. Poderá por quê? Esse comecinho do curso não dá para a gente fazer uma lista de exercícios ainda, porque a gente vai maturar aí a parte inicial do curso para que vocês tenham um ferramental para executar a lista. Então, provavelmente a gente deve ter lista a partir da terceira ou talvez quarta semana. Aí, daí por diante, a gente provavelmente vamos ter uma lista a cada semana. Então, essa lista eu vou botar em uma das plataformas online, que aí eu citei 3 delas, né? O VJudge, o Bcrowd e o Codeforces. Na maior parte das vezes a gente vai usar o Bcrowd. Quem não conhece esse nome é porque é um nome recente. Era uma plataforma chamada Uri, que mudou de nome recentemente, né? O link está aí embaixo. Mas nem sempre essas plataformas estão disponíveis, né? Então, quando uma não tiver, a gente passa para outra. Mas eu vou tentar centrar nessa porque é uma plataforma com uma interface aí bastante fácil de usar e tem exercícios em português, né? As outras duas, se a gente tiver que usar, os exercícios vão acabar vindo em língua inglesa. Chegou mais uma mensagem no chat agora da Milena perguntando se eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Milena, eu não tenho o hábito de fazer grupos de WhatsApp e eu vou te explicar por quê. O fato de a gente estar usando o Teams para dar as aulas nos facilita também a questão da comunicação. Você vai me achar com muito mais facilidade no Teams do que no WhatsApp. Porque para que eu não tenha assim, dificuldade ao longo da execução do serviço de confundir coisas pessoais e profissionais, afinal o grupo de WhatsApp tem muita coisa pessoal, né? Eu acabo olhando o WhatsApp uma vez por dia, lá no fim do dia, depois das coisas resolvidas já um pouco antes de dormir, que eu dou uma olhada rápida no WhatsApp. Já eu passo o meu expediente de trabalho aí ao longo do horário comercial, praticamente, né, de manhã até o fim da tarde, com o Teams ligado. Então, se você me mandar uma mensagem no Teams, eu vou responder para você quase que imediatamente. Se você me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, talvez você tenha que esperar aí 1 ou até 2 dias, se de repente eu não conseguir usá-lo, né? Então, eu acabo não usando o WhatsApp e peço que vocês me procurem primariamente pelo Teams, justamente pelo fato de eu trabalhar com ele aberto o tempo todo. Eu trabalho com 2 telas e uma delas é o Teams aberto o tempo todo. Então, à medida que vão chegando as
demandas profissionais que chegam para mim aqui da coordenação, da direção e dos próprios estudantes, eu já vou respondendo aí na maior celeridade que eu conseguir, tá bem? Então, a princípio, a gente se comunica pelo Teams. Chegou também mais uma mensagem agora do André João. O André está falando que tem um grupo do Telegram. Excelente. E é bom que vocês, enquanto estudantes, principalmente todo mundo que entrou no mesmo semestre, tenham um canal de comunicação, vocês podem aí trocar informações e interagindo, principalmente no estudo, né? Isso é muito importante, vocês possam se organizar em grupos de estudos, estudar em conjunto, dá bastante resultado, então eu aconselho que vocês estejam em contato, tá bem? Então aí, se o André passar o contato aí, os colegas estão se interessando, vocês podem aí se interessar em participar e eu aconselho que o façam. Sigamos então com as listas, então eu vou explicar quando eu passar a primeira lista, eu dou os detalhes para vocês de como ela vai ser e como você faz para poder resolver os exercícios da lista, né? Mas quem já puder de antemão, já tiver mais facilidade, já recomendo que sigam esses 3 links que eu botei das plataformas, né? Do VidYuddy, do Background e do Codeforces, e já façam seu login. Todas elas têm registro gratuito, então não tem custo associado, já façam o registro de vocês. Mais adiante eu vou passar para vocês um formulário pegando os logins de vocês em cada uma dessas 3 plataformas, porque eu vou usar os scripts para poder obter o resultado das listas, né? Então vocês vão ter que ter login nessas plataformas aí. Uma vez que eu disponibilize a lista, vocês vão ter 15 dias para poder resolver os exercícios que eu vou propor nessa lista. Importante, pessoal, isso eu vou voltar a discutir quando a gente voltar na questão dos objetivos. Essas listas são individuais. Você vai fazer e vai resolver esses exercícios com esforço próprio. Essa não é uma atividade coletiva, não é para juntar 10 estudantes e fazer a lista e todo mundo submeter as mesmas soluções. Esse não é o propósito da coisa. Então, lembrando que as listas são individuais. As listas vão ter N e eu botei em aberto o número de exercícios, principalmente porque no começo é difícil achar exercício que use somente conhecimentos muito elementares, né? Então, à medida que a gente for avançando, as listas podem ter mais exercícios, mas não vai ser nada acima de 10. 10 seria, de repente, aí um topo, né? Um valor máximo. Vai ter 10 ou um pouco menos de exercícios. E toda vez que a gente fechar uma lista, essas plataformas permitem que você continue visualizando aqueles exercícios e fazendo submissões. Só que aí, essas novas submissões aí não serão mais contabilizadas. Vou reforçar que não é para haver colaboração entre estudantes da disciplina, ou mesmo estudantes mais veteranos, e você também consultar soluções de outras pessoas, né? Boa parte de vocês são calouros, eu vou adiantar só um ponto aqui, a gente volta nisso mais adiante. O calor, ele vem de uma cultura e de um jeito de trabalhar diferente que não funciona muito bem na universidade. Eu vou detalhar isso mais adiante. Mas ainda tem, principalmente quando é muito jovem, né, uma ilusão que parece que ele descobriu a cola e só ele sabe colar e que ninguém vai descobrir ele colando, né? Então, caso você use desses mecanismos de fraude, você vai achar que vai passar impune e pode eventualmente não passar impune. E então, não façam isso. Depois eu, como eu falei, entro mais detalhes sobre isso, né? Caso haja algum indício de cola aí, você naturalmente vai receber menção zero nesse critério aí. Ao fim do semestre, eu vou somar o número de questões que você acertou em todas as listas, esse primeiro somatório, e embaixo pelo total de listas que foram, o total de problemas foram propostos, né? Então, a sua nota vai ser o percentual, né, de acertos que você teve ao longo do semestre, tá bem? Então, isso aí é o critério das listas de exercício. Sigamos. Mais adiante, o pessoal aqui está discutindo no chat a questão dos grupos de estudantes, então, que o Lucas perguntou aqui uma coisa interessante, se no VidYuddy, no Codeforces e no Background você precisa usar o e-mail institucional. Não, Lucas, você não precisa. Você pode usar um e-mail pessoal, caso você ache mais fácil, você use com mais frequência. Porque cada uma dessas plataformas vai gerar para você um usuário único, né, o qual eu vou usar para fazer a extração dos exercícios. Então, o que vai ser importante vai ser esses usuários que eu vou requisitar para vocês mais adiante. Então, a princípio, nos cadastros você pode usar o e-mail que você usa com mais frequência. Tá bem? Sigamos adiante aqui para o terceiro critério, que são as provas. Então, a gente vai ter provas, vão ser 4. Essas 4 provas, cada uma vai ter que cair problemas novamente. Eu não vou especificar de antemão quantos são, porque as provas iniciais vão ter talvez um pouco menos. E cada um desses eu vou associar uma pontuação. Então, imagina uma prova de 4 exercícios e seria um cenário hipotético, cada um deles vale 25 pontos para somar 100. Pode ser que eu modifique isso e bote um valendo 10, outro 20, outro 30, outro 40. Aí vai variar de prova para prova, mas a pontuação sempre soma 100 pontos. A prova vai valer cada uma delas 100 pontos quando você acertar todos os exercícios. A prova, conforme as listas, também são individuais, mas aqui tem uma coisa importante que inclusive vale para a lista, né? Você vai poder consultar materiais impressos e, de certa forma, o material que for usado nas aulas também, né? Para você não precisar imprimir
de repente um material que eu passei digital para vocês. Então a consulta para aquele material que foi apresentado nas aulas e alguma anotação que você eventualmente fez é aberto, não tem problema nenhum. Você não pode consultar, como eu falei, um colega, fazer a prova em dupla, ficar discutindo ambos o mesmo problema. A prova vai seguir a mesma dinâmica de execução das listas. Então isso é importante que você pratique bem as listas para que você tenha tranquilidade e segurança de fazer as provas. E essa dinâmica, como eu falei, em ambos casos vale a mesma coisa. Quando você faz um programa de computador que soluciona o problema proposto, você vai mandar ele para a plataforma que a gente estiver fazendo a lista ou a prova. A plataforma recebe esse código, vai produzir o seu código executável a partir do seu código-fonte e uma série de testes unitários vão ser executados em cima do seu executável e cada um desses testes produz uma saída e, naturalmente, eu vou pegar todas essas saídas e confrontar com as saídas esperadas, com as saídas corretas. E se todas as suas saídas forem compatíveis com todas as saídas esperadas, aí o seu programa está correto. Se uma ou mais não baterem, e muitos outros motivos podem dar errado, eu vou detalhar isso mais adiante, aí se a solução é incorreta, você pode tentar submeter uma segunda solução, a terceira, uma quarta, não tem problema nenhum. Você pode tentar quantas vezes forem necessárias, enquanto tiver válido o período de duração da prova, e você só terá o aceito quando você conseguir fazer um programa que responde corretamente a todos os testes unitários. Isso vale tanto para a lista quanto para a prova. Muito bem, a nota das provas é a média aritmética, dividida aqui por 40, porque a soma aí, cada prova vale 100, né? Então o somatório daria em 400, né? Aí, temos aí... Professor, Temos aqui uma participação. Quem foi que me chamou? Perdão, não estava eu, a mão Davi, levantada. Oi, Davi. Bom dia, pode falar. só uma dúvida. Eu queria saber se as provas vão ser em horário de aula ou vão ser assíncronas. Não, as provas serão no horário de aula, Davi. Eu já tenho Ok, inclusive as datas delas. Eu vou te apresentar elas daqui a pouco, tá bem? perfeito. Então as provas, a pergunta do Davi foi boa, porque as listas sim são assíncronas, né? Você tem 15 dias aí para fazer a lista, bastante tempo, mas a prova vai acontecer em horário de aula, tá bem? Temos mais uma dúvida aqui agora, da Juliana. Bem, o horário vai ser exatamente o horário da aula, 1h50, Juliana. A gente vai começar no período de início da aula, né? E vamos até o final da aula para fazer a prova. E de novo, se você tiver o hábito de fazer as listas semanalmente, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer a prova no tempo hábil. Eu já tenho feito provas dessa maneira há muito tempo e eu já tenho essa experiência aí de saber que 1h50 é suficiente para os exercícios na quantidade e na dificuldade que vão ser inseridos na prova, né? Então não tem perigo de não dar tempo, né? Em geral, como eu falei, as pessoas que fazem as listas vão fazer a prova sem muita dificuldade. Terão muita dificuldade as pessoas que não estão fazendo as listas e chega na hora da prova, tenta fazer a prova, vai ter igual dificuldade, ou até maior, porque a dinâmica de fazer essa questão de passar todos os testes aí, quando você está acostumado é bastante tranquilo, mas quando você está desacostumado, você pode sentir uma certa dificuldade. Mas a gente vai praticar bastante aí para que vocês cheguem nas provas com segurança. Por fim, o quarto e último critério é o trabalho. Esse trabalho, já ao contrário da prova da listas, é um trabalho que vocês vão fazer em grupo. A princípio em quartetos, né? Temos 20 temas, somos 80 estudantes, então se ninguém abandonar o curso aqui para o final, espero que ninguém abandone, teremos 20 trabalhos com 20, perdão, são 20 temas, 20 quartetos para fazer os trabalhos, né? Se tiver menos estudantes, a gente pode ter que eventualmente fazer alguns trios para poder fechar a conta. E esses temas serão sorteados. Eu vou propor para vocês 20 temas de trabalho, os quais a gente vai sortear numa data específica, tá? No plano de ensino eu já vou mostrar para vocês a data exata desse sorteio, vai ser um pouco mais de um mês antes da entrega. Então, o que vai acontecer? No dia que eu divulgar esses temas para vocês, eu vou divulgar junto qual vai ser a planilha de critérios que eu vou usar para corrigir o trabalho de vocês. Então, você já vai saber de antemão qual vai ser os critérios. Não dá para ser 100% objetivo, afinal, é um trabalho, né? Mas, na medida do possível, são critérios bem objetivos, facilmente verificáveis, que você mesmo pode já ir verificando na medida que vocês forem desenvolvendo o trabalho de vocês. Então, vocês vão reunir com os colegas, vão ter um mês mais ou menos para aplicar os conhecimentos da disciplina em um trabalho prático. Vocês vão me entregar esse trabalho no Moodle, eu vou explicar exatamente como é. Não adianta avisar agora de antemão como vai ser. Eu vou deixar os critérios bem claros aí, anotados em um lugar que vocês tenham fácil acesso, mas vocês vão entregar esse trabalho no Moodle. E uma coisa muito importante, esse trabalho vai ser entregue no finalzinho do semestre e eu não vou receber trabalhos após a data de entrega, porque eu tenho que corrigir 20 trabalhos em pouco mais de 2 dias, né? Então não tem nem tempo para a gente depois fazer isso, porque logo depois de corrigir os trabalhos, a gente já tem que lançar as menções finais no sistema e acaba o período de aulas. Então, atentar muito a essa questão da data. Deixa eu passar a palavra para o André, que levantou a mão, e eu volto a falar mais um detalhe sobre o trabalho. Oi, André, bom dia, pode falar. Professor, tá me ouvindo? Tô sim, André, pode falar. É só uma coisa, eu não ouvi se vocês tinham falado ou não, mas na prova eu vou ter que tirar uma foto dos meus cálculos no caderno, coisa assim,
e agregar junto à prova e te enviar? Não, André, o que que acontece? Talvez não tenha ficado claro para você nem para os colegas ainda, porque a gente ainda não fez nenhuma lista, nenhuma atividade parecida com a prova, né? O que a gente vai usar é um servidor que você vai produzir um código na sua máquina e você vai mandar esse código durante a prova. Provavelmente essa prova nossa vai ser no Codeforces. Então você manda essa prova, né, a sua solução no Codeforces, o Codeforces já registra a sua solução e já produz essa correção dos testes unitários automaticamente. Então, em um espaço entre 10 segundos e 1 minuto, você já sabe se acertou ou não e já está registrado. Você não precisa me mandar nada além disso, não. Ah, ok, obrigado, professor. Tranquilo? Essa dinâmica vai ficar um pouquinho mais clara, mas é tudo automatizado, tá bem? Não vai precisar fazer em papel, não. É tudo feito no computador. Deixa eu voltar para o chat, que teve uma manifestação aqui. Aqui era a pergunta do André que ele me fez agora, né? Então vocês vão precisar fazer um registro que vocês não vão precisar me provar que vocês estão fazendo a prova de alguma maneira física, né? Vocês vão me mandar esses códigos aí, e por meio dos códigos vocês já estão resguardados, tá bem? Então é importante essa questão do trabalho, pessoal. Eu vou voltar, agora que eu falei dos 4 critérios, lá no comecinho, que vai ficar claro uma coisa para vocês ficarem tranquilos. Olhem aqui a composição da nota. Se você fizer uma autoavaliação e o trabalho corretamente, você já tem o suficiente para ser aprovado. Isso é muito importante. Olha só o que eu estou fazendo, né? Na qualidade de professor, mostrando para vocês aqui que, entre aspas, não seria necessário fazer a lista e as provas para obter a aprovação. Mas no sentido de dar uma tranquilidade para vocês. A ideia é que, se a gente for fazer o curso aí semanalmente, vocês participando de todas as aulas, tentando fazer as listas, fazendo a prova da melhor maneira que você pode, fazendo um bom trabalho, você não tem como reprovar na disciplina. O ponto é esse. Se você agir com boa fé e se esforçar, fizer um bom curso, provavelmente você não vai obter uma reprovação. Isso é muito natural. Tá certo? Então vocês não precisam ficar muito preocupados com a questão de dificuldade do curso, das provas, dos exercícios, do trabalho, nem nada, que a ideia é que você faça um bom curso, aprenda bastante e saia com aprovação. Esse é o objetivo de vocês, o meio de todo mundo, né? Então não precisam ficar muito preocupados, o peso maior está no trabalho, o trabalho é feito em quarteto, e mesmo que você tenha alguma dificuldade ainda com programação, você vai ter mais uma oportunidade de aprender durante a execução do trabalho, tirando dúvida com seus colegas, vendo como eles estão conduzindo o trabalho, tentando dar suas contribuições. Então, fiquem tranquilos, não precisa ficar tenso em relação a essa questão da aprovação. Só é importante que a gente no começo do curso, né, que faça isso. Como eu falei, alguns de vocês são calouros, e acho que no ensino, pelo menos para mim, nunca aconteceu, né? No ensino médio fundamental, um professor apresentar para mim um plano de ensino. E vocês já devem ver comigo aqui com os seus outros professores vários planos de ensino, que é um hábito que a gente tem na universidade, e deixar claro aqui as regras do jogo, né? Até porque todo professor tem uma maneira de trabalhar, o critério de avaliação muda também, para que você tenha isso bem claro, como isso vai acontecer, quais serão as regras, quais serão os momentos dessas avaliações, para que vocês possam conduzir o curso e se organizar da melhor maneira. Mas, isso dito, fiquem tranquilos, como eu falei, que o natural é que vocês obtenham a aprovação no curso, tá certo? Temos aqui uma dúvida que chegou para mim agora, da Liciane, não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente, me perdoe. A divisão dos grupos vai ser espontâneo, Lisiane, no sentido que você vai se unir com mais 3 colegas que você conheça, ou às vezes não ainda, está conhecendo durante o semestre, mas eu não vou impor a divisão dos grupos não, vai ser espontânea, tá certo? Vocês vão se organizar em grupos aí com alguma antecedência, eu aviso para vocês já fazerem isso, me mandarem a composição dos grupos com antecedência, e no dia do sorteio, conhecidos os grupos, a gente sorteia os temas, tá bem? Então é de manifestação espontânea a formação desses quartetos ou trios. Então são esses 4 critérios, tá aí para vocês. Eu dei uma olhada aqui, eu acho que não me equivoquei em nenhuma das redações, mas se tiverem algumas dúvidas depois vocês podem me passar. Algumas escolas não usam esse critério, outras usavam, né? Eu não sei como é que vocês fizeram o ensino médio no fundamental, mas na universidade você tem, na verdade, uma menção na disciplina, não uma nota, né? E a conversão numérica da nota, que vai ser obtida naquela nota final daquele somatório ponderado lá, daquela média ponderada que eu falei para vocês, a conversão é essa, né? Você precisa de 5 ou mais pontos para obter a aprovação. Essas são as 3 menções que lhe dão aprovação, né? MS e SS. As 3 de baixo você não está aprovado no curso, né? Aí você fala, mas faz diferença, uma vez que não estou aprovado, qual é a diferença entre SR e IMI? A gente tem dentro da universidade um coeficiente muito interessante chamado, acho que ele continua chamando IRA, né? Eu não sei se ele mudou de nome de um tempo para cá, mas chamava IRA, Índice de Rendimento Acadêmico. E esse índice de rendimento acadêmico é calculado baseado nas menções que você obtém nas disciplinas que você cursa, né? Então, a soma ponderada da quantidade de créditos da disciplina com a menção que você obteve, eles convertem as menções, eu acho que de 0 a 5 pontos, acho que é isso, SR seria 0 e SS 5. Não sei se o cálculo permanece sendo esse. De tal maneira que mesmo que você não logre aprovação na disciplina, é melhor você reprovar com MI do que I, porque isso mantém
o seu índice de rendimento acadêmico um pouco mais alto. E qual é a vantagem de ter um bom índice de rendimento acadêmico? Primeiro que algumas seleções de bolsas, de projetos de pesquisa, fomento para viagens, são baseadas no IRA, né? Então os alunos que têm melhor IRA têm aí a melhor chance de obter, de repente, aí um recurso, uma bolsa, um apoio, um ingresso num projeto de pesquisa. Então é bom ter um bom IRA. E alunos que têm um melhor IRA, pelo menos tinham, não sei se o sistema acadêmico continua funcionando dessa maneira, preferência na escolha de disciplinas, né? Quando o aluno solicita as disciplinas da matrícula, quem tinha IRA mais alto tinha aí mais chance de pegar as disciplinas com um aluno com IRA um pouco menor, né? Então manter o IRA alto ajuda bastante aí na condução do seu curso. Para você passar no curso, você precisa de 2 critérios. Primeiro, ter 75% de presença nas aulas ou menção. E também menção final igual ou superior a MM, como eu expliquei agora há pouco, né? No curso presencial é claríssimo como é que a gente mensura a presença, né? Você tem uma lista de exercícios ou a lista de presença, né, que você assina, né? Ao contrário da escola que a gente tem uma chamada, né? Na verdade, a gente passa as listas, você mesmo assina a sua presença. Aqui no critério digital, né, é mais difícil você mensurar presenças e nem é muito recomendável que a gente faça uma presença estrita. Poderia, por exemplo, o Teams gera para mim aqui uma participação de vocês aqui, uma lista de participação, quem entrou, quem logou, quem deixou de logar em cada momento, né? Mas não vou usar disso, eu vou usar para presença com um critério mais extremo, né? Saber que a pessoa abandonou o curso, e para a pessoa abandonar o curso é deixar de fazer as listas, não fez prova nenhuma, uma coisa assim mais extremada para aplicar esse critério aqui. Se você está assistindo as aulas semanalmente e fazendo as listas, você não vai ter problema nenhum com a presença, tá certo? Então, é importante que você consiga lograr essa menção igual ou superior a MM. Aqui a Ana Batriz diz que continua sendo IRA. Eu acho que ela está falando triste essa questão do ranqueamento por IRA, né? O IRA, como qualquer critério numérico, né, ele é um pouco controverso no sentido que um número apenas não tem como mensurar aí ou como a pessoa está indo bem ou não, né? Mas no fim das contas tem que haver algum critério, principalmente para a questão de matrícula e tudo, né? Então o IRA acaba sendo esse critério, né? A Juliana disse que cortou a questão da presença. O que acontece, Juliana? Nesse ambiente digital é muito difícil mensurar a presença, né? Difícil em que sentido? Tecnicamente não é que, como eu falei, eu podia usar aqui a nossa reunião para poder extrair os participantes e mensurar uma presença. Eu já fiz isso nos semestres anteriores, né? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa que está aqui logada em toda a aula, no fim das contas, ele logou e saiu. Ele teve mais presente do que a pessoa que não pôde estar. Então tem toda uma série de critérios nessa questão da pandemia e tudo. A questão da conectividade, nem todo mundo tem internet capaz de sustentar toda a reunião e tudo. Então, em vez de a gente entrar em todas essas pequenas nuances, eu vou registrar como presença de não ter cursado 75% do curso apenas casos extremos, né? Um caso de abandono. E quando é que o aluno abandona o curso? Quando ele não faz as atividades, né? Ele não fez nas listas de exercícios, não compareceu às provas, não entregou o trabalho, e você vê naturalmente que é um caso de abandono. Esses casos de abandono, a pessoa, no fim das contas, costuma já fazer a retirada da disciplina aí no sistema acadêmico, faz um trancamento, usa de algum expediente para sair oficialmente do curso, mas tem gente que abandona sem sair do curso. Aí seria o único caso que eu aplicaria aqui o critério número 1 para a reprovação, né? Bem, ele não cursou o curso e ficou claro porque ele não executou as atividades. Mas se você está aqui semanalmente fazendo as atividades, fazendo as suas listas, fazendo as provas, aí quanto a isso você não vai ter problema com a presença, tá certo? A gente vai avaliar a sua aprovação por meio do critério número 2. Tranquilo, Júnior? Não vou usar a presença no Teams, tá certo? Embora o Teams gere essa lista de presença pra gente, ela é interessante que se tenha esse registro, né? Mas não vou usar ela para fazer essa conta de 75% não, tá bem? Quando a gente voltar presencial, aí eu volto a passar as listas de presença, a gente volta a fazer essa conta. Mas esse semestre não faremos. Como eu falei, só casos extremados aí que a gente aplica a questão da presença. Tá, o Ítalo disse que agora entendeu também, excelente. É bom que fique claro aí para vocês. Isso por quê? Porque isso vai dar para vocês até uma flexibilidade, que vocês possam conduzir aí os seus estudos da melhor maneira. Caso você não possa, em uma reunião síncrona da gente, participar naquele momento, você pode naturalmente assistir o vídeo depois, né? O vídeo vai estar no YouTube, o Teams gera um vídeo aí também para vocês assistirem imediatamente ao fim da reunião, né? O Teams vai deixar um link aí na nossa sala, vocês já podem fazer o download ou esperar assistir no YouTube, que vocês acharem melhor. Mas já recomendo que não usem isso como essa possibilidade extra como uma regra, né? Tem gente que já pensa o contrário. Bem, como todas as aulas geram vídeos, eu vou deixar para assistir tudo à noite ou tudo de manhã. Você vai só se desorganizar e vai acabar se complicando em vez de se ajudando, né? Então usa o recurso para te ajudar e não para te complicar. Por fim, o nosso cronograma. Eu fiz um detalhamento aqui. Eu acho que a gente segue esse cronograma à risca, salvo algum problema aí que não esteja sob nosso controle, né? Questão de saúde e tudo.
Mas a princípio eu fiz um cronograma bastante tranquilo, né, no sentido de distribuição dos conteúdos, de forma que não vai ficar pesado, né? A gente nem vai precisar de exatamente 2 horas para cada um desses conteúdos, o que me dá a liberdade de fazer a parte prática já no mesmo momento da exposição do conteúdo. E a ideia é que ao fim dessas semanas aqui, eu falei para vocês, são 16 semanas, né? A gente tem entendido aí a essência da linguagem C. A linguagem C é uma linguagem pequena, em termos de número de palavras reservadas e de biblioteca básica, então a gente consegue pegar aí 80% da linguagem, talvez mais, com essa exposição aqui. Vejam que eu botei até 2 bônus aqui de C++, que é importante que vocês conheçam, eu vou explicar no finalzinho do curso, e datas importantes aqui para a gente, que estão em destaque aqui. Primeiro, a gente vai ter praticamente a cada 4 ou 5 semanas uma prova, né? Então a prova de número 1 acontece no comecinho de fevereiro, tá certo aqui, ó, no meio de fevereiro, na verdade, né? Quase no meio, dia 11 de fevereiro, a gente tem a primeira prova, no final da 4ª semana. Temos um ponto facultativo no dia 28, isso aqui é a segunda-feira do carnaval. Então acontece, está no nosso calendário acadêmico segunda-feira como ponto facultativo, mas a quarta não, porque a quarta, quando é ponto facultativo, só é até o meio-dia, e como nossa aula acontece à tarde, então a princípio a gente tem aula aqui no dia 2. Pode ser que tenha alguma notificação oficial aí da reitoria, quando chegar mais próximo, mudando isso, não sei, mas a princípio a gente tem aula prevista para quarta-feira de cinzas, tá certo? Segunda prova aqui no fim da 9ª semana. E aqui, ó, na 10ª semana, na quarta-feira, a gente vai fazer o sorteio dos temas dos trabalhos. Veja, no dia 23 de março a gente sorteia os temas dos trabalhos. Alguns temas, talvez você não tenha todo o conhecimento técnico necessário ainda para a execução do trabalho, mas você já pode se organizar, já pode entender o problema e pode começar a fazer o trabalho, mesmo que fique faltando um pedaço. O pedaço mais importante eu vou mostrar qual é, esse daqui, ó, manipulação de arquivos. Vocês vão ver ele um pouco mais adiante, mas você pode começar a fazer o trabalho e já simular como se você estivesse lendo o arquivo, lendo do console, que a gente já vai saber fazer nesse momento. Sigamos adiante aqui, na 12ª semana a gente tem a prova de número 3. Sexta-feira da Paixão não teremos aula, o calendário acadêmico já prevê como feriado, então nessa sexta-feira, feriado. E por fim, no dia 29/4, 29 de abril, a gente entrega os trabalhos, a sexta-feira da última semana de aulas, da 15ª semana. Então veja, a gente sorteia no dia 23 e entrega no dia 29, te dá aí 30 e poucos dias para fazer o trabalho, um mês e pouquinho. A prova número 4 acontece na última semana. A gente faz essa prova aqui na segunda-feira. Na quarta aqui eu já estou com as notas das provas, até porque as notas das provas saem automaticamente. No mesmo dia você sabe a nota que tirou na prova, por conta da dinâmica que a gente usa. As menções finais vão estar computadas aqui na quarta-feira, vou ter as notas da prova e como eu falei para vocês, se vocês me entregam na sexta, eu vou ter o fim de semana, a segunda e a terça para corrigir os 20 trabalhos, né? Então para que eu possa fazer uma correção aí que seja compatível com o esforço de vocês, né? Fazer uma correção boa do trabalho, poder olhar um por um, olhar todos os códigos, fazer uma boa avaliação. Tenho só esses dias para entregar as notas finais para vocês e fazer uma eventual revisão de notas aqui na quarta-feira. Eu marquei como fim de semestre aqui o dia 6 porque as aulas acabam no dia 5 de março, então, de maio. Então, dia 6 nem tem aula mais. O calendário acadêmico já vai por seu encerramento para os lançamentos de nota no sistema. E se preparar vai ser bastante célere esse processo porque a gente vai ter 3 semestres esse ano, né? Vamos iniciar 3 semestres. Então a gente tem que terminar, lançar as notas rapidamente no sistema para que vocês não tenham problema com o processo de matrícula já para o próximo semestre. Por isso que não há muito prazo para a pessoa não me entregar o trabalho aqui na sexta e falar, professor, posso entregar o trabalho na segunda? Não, segunda a gente está fazendo a prova. E na quarta? Na quarta eu já entreguei suas notas porque no sistema acadêmico, sexta-feira, já tem que estar tudo lá. Então é muito importante, vocês vão ter um mês, não se embanando, pessoal. Eu boto um mês aqui para vocês e tem gente que começa a fazer o trabalho aqui no dia 27. Então, você perde 30 dias de procrastinação para poder tentar fazer um trabalho em 2 dias que não vai dar tempo. Se fosse um trabalho para fazer em 2 dias, eu tinha marcado ele aqui para o dia 27, não para o dia 23/3. Então, é um trabalho que vai precisar ir demandar para você no mínimo uma semana. No mínimo, no caso extremo, uma semana. Então, te dou o espaço aí de várias semanas para você poder se organizar. Se você fazer um pouquinho todo dia, você não vai sofrer e vai entregar até com antecedência. Teve estudantes, eu fiquei satisfeito com isso no semestre passado, que me entregaram o trabalho com 2 semanas de antecedência. Perguntaram, já está pronto, posso entregar? Pode. Por que não? Sinal de que a pessoa se planejou bem e não teve problema. No fim de semestre, onde é que é mais apertado para todas as disciplinas, a pessoa estava livre para fazer outras coisas em vez de se preocupar com o trabalho da disciplina. Então se organizem. Vocês têm bastante tempo aí para poder fazer o trabalho de vocês. Tá bem? Deixa eu ver aqui se tem uma manifestação. Apitou aqui, mas é outra coisa. Muito bem. A bibliografia básica do curso, essa bibliografia aqui consta no SIGA. A gente tem muita literatura sobre essa parte inicial de computação. Então, tem tanta opção que foram selecionadas algumas delas. Eu vou comentar uma delas em particular aqui para vocês. Na verdade, 2, né? A primeira delas é esse livro aqui do Brian Kernighan. Esse livro aqui ele tem na biblioteca da FGA, só que ele vai ter a versão em inglês, se eu não me engano, que é a linguagem de programação C.
É importante porque o Brian Kernighan foi o criador da linguagem C. Então, o Brian Kernighan e o Dennis Rich são os criadores da linguagem C, então é um livro escrito pelo criador da linguagem. Então, dos livros de iniciante para C, é o que eu, praticamente, dentre os que eu já li, o que eu mais gostei. É um livro pequeno, ele tem menos de 300 páginas e eles têm uma exposição muito boa. É um livro realmente bastante interessante. Se vocês tiverem interesse de ler algum desses livros da bibliografia, eu recomendaria, em particular, dentre todos esses daqui, eu não li todos, o livro do Brian Kernighan seria aí uma excelente opção de leitura. Até se você caso queira adquirir, eu recomendo dentre eles esse em particular, porque os livros de tecnologia se defasam muito rápido, né? E esses livros de linguagem, geralmente os livros que os autores das linguagens escrevem são os melhores como referência, justamente porque são pessoas que entendem profundamente a linguagem, foram os criadores delas, então eles têm um conhecimento muito bom e transmitem isso em geral muito bem. O segundo que eu vou comentar é que esse livro aqui, ó, que ele é um livro interessante porque ele é um livro que vale a pena comprar, mas não vale a pena vocês estudarem ele muito a fundo nesse primeiro semestre, porque ele é um livro de referência na área de algoritmos, que é o livro do Cormen. Aqui está citando a terceira edição, que tem em português, mas já saiu a quarta, inclusive. Eu não troquei para manter a consistência com o CIGA. Esse livro é um livro de quase 1000 páginas, é um livro duríssimo de ler, porque ele tem muita coisa interessante, mas ele faz uma exposição bastante técnica, né? Mas é um livro que você não vai perder R$1 se você comprá-lo, porque você vai usar ele durante sua graduação, durante sua prática profissional de programador sempre. Então é um livro muito, muito bom, que vale a pena ter na biblioteca mesmo, mas não é um livro barato. Os livros não andam baratos hoje em dia, né? Em particular, esse nunca foi um dos mais baratos, e eu vou dar aqui ver fazer uma pesquisa rápida aqui para vocês e ver o preço dele. Hoje, a última vez que eu vi, tinha passado de R$500. Algoritmos. Aqui é o livro de algoritmos do Cormen. Tá aqui. Ó, aqui estamos numa situação atípica, né? Que tá mais barato que eu vi da última vez. Tá R$349 a versão em português, a quarta edição. E se eu for comprar o original em inglês em capa dura, aí já o trem fica mais caro, já vai para R$872. Mas é um livro que... Aqui, ó. O que eu tinha visto aqui de R$500 é porque no Amazon aqui tem vários vendedores, né? O que eu tinha visto antes é de 537, mas aqui tem um vendedor com R$349. Mas, nesse primeiro momento, recomendo, não precisa comprar ele agora. E caso vocês queiram olhar ele, ter uma noção de como ele funciona, estudar um pouco, tem ele na biblioteca da FGA, acho que 10, 12 edições dele lá para vocês poderem pegar emprestado e estudar também. O Bruno fez uma pergunta boa, o Bruno. Se eu posso disponibilizar esse PDF para vocês. De fato, não, né? Não sou eu como ninguém, né? Porque esses livros todos, eles têm licença, né? Esses livros não são abertos, são livros que têm uma editora, no caso a LTC, né? Então, se eu disponibilizar o PDF para vocês, estaria cometendo um crime grave de pirataria, né? Não posso fazer isso. E esse hábito de usar coisas não oficiais é um hábito que, graças a Deus, eu perdi tem vários anos, né? E a gente faz muito isso quando é jovem, não estou recriminando ninguém, né? Mas à medida que você vai ficando mais velho, você vai entendendo que nem vale a pena, né? Eu conheci uma pessoa que tinha um HD, isso quando eu trabalhava de programador, né? Tinha um dos nossos colegas que se orgulhava, na ocasião, isso é muito tempo atrás. Ele tinha acho que 15, 20 GB de MP3, né? E falava isso a alto bom som que tinha estúdio de música. Aí eu fiz uma conta para ele e falei que você não vai conseguir ouvir sem vida, né? Então não é tão vantajoso quanto parece. Então certos livros e certos materiais vale a pena você comprar porque, como eu falei, é coisa que vai te servir o resto da vida e tem um monte de coisa que você vai baixar aí. Pastas com livros de computação que tem para baixar em torrent com, sei lá, 4.000, 6.000 títulos, e a gente não consegue ler 6.000 livros em vida, né? Então não posso passar esse PDF e, como eu falei, são recursos que eu estou indicando para vocês, mas todos eles vocês têm a opção de recorrer à biblioteca da FGA, que estão lá esses materiais à disposição para estudo, tá bem? Alguém tinha levantado a mão? Ah, perdão, Bruno, me equivoquei, porque eu estava falando do livro, né? Vocês estão falando do plano de ensino. Com certeza, o plano de ensino vai estar aqui no Teams e no Moodle. E só para continuar essa questão dos livros, tem muito dos livros, inclusive livros clássicos na computação, né, que são livros que vale a pena conhecer e ler, que são hoje já, os autores já abriram os livros para download, né? Então esse sim, eu vou passar para vocês aí, tem várias referências interessantes, são livros que vale a pena ter a referência, vale a pena estudar, e que os autores já chegou, ou porque o livro é muito antigo, ou porque o autor tem por princípio de deixar o conhecimento aberto, né? Então tem muito material interessante aberto, que não há necessidade de a gente passar as cópias extraoficiais, tá certo? Esse do Cormen, infelizmente, não é o caso, é um livro fechado ainda, mas como eu falei, é um livro que vale a pena ter em sua biblioteca, para quem puder, claro, tiver interesse de fazer isso hoje. Na verdade, quando vocês terminarem o curso, aí vocês vão estar bem, vão estar ganhando em dólar aí R$500 milhões por ano, vocês vão poder comprar o Cormen, se não comprar por agora, né? Mas quem já pode e quiser, fique à vontade. São esses dois que eu recomendo, os outros são igualmente interessantes, mas esses dois aí, como eu já li, estudei ambos, eu posso recomendá-los e naturalmente tem ambos na biblioteca aí para vocês poderem consultar também, tá bem?
Muito bem, pessoal, esses são os 7 aspectos do nosso plano de ensino. Eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma colocação. Deixa eu olhar aqui, tinha chegado mais uma requisição ali para mim, perdão, pessoal. Deixa eu olhar aqui o chat. Aqui, o Gabriel, obrigado, Gabriel, mas eu até esqueci de pedir desculpa para vocês todos, né? Vocês já devem ter percebido essa altura do nosso encontro, que eu falo muito rápido, né? O que é uma das vantagens do remoto, que vocês podem passar o vídeo em velocidade menor depois, né? Para desacelerar minha voz. E espero que vocês tenham entendido aí a proposta de trabalho, minha fala final que eu quero para hoje. Eu não vou me estender com a questão do conteúdo já hoje, porque, como eu falei para vocês, a gente tem no nosso encontro hoje 54 estudantes e somos 81, né? Então tem a gente ainda que não viu o meu e-mail, ou às vezes o e-mail caiu na caixa de spam, porque eu mandei para muita gente. E aquelas dificuldades iniciais de curso, e eu não quero que essas pessoas percam aí o nosso encontro, né, em relação ao conteúdo. Então, eu vou tentar localizá-los, né, tentar ver aqui quais são as pessoas que ainda não conseguiram entrar. Se vocês conhecerem, inclusive, algum amigo que faz parte da disciplina e não participou hoje, passe o link que eu passei, peça para me procurar por e-mail também, ou pelo Teams, para a gente conseguir ter todo mundo já na quarta, que na quarta sim vamos começar a trabalhar o conteúdo. Temos aqui uma participação da Ana Beatriz. Boa tarde, Ana, pode falar. Boa tarde não, bom dia, né? Não chegou meio dia ainda. Bom dia, professor. Só uma dúvida. Quando que vai ter o sorteio dos temas mesmo para o trabalho? Deixa eu voltar aqui, tá aqui no plano de Eu não ensino, achei na ementa, na parte do. tá aqui ó, no calendário, é porque foi escondidinho aqui, ó. No 26º encontro, no dia 23 de março. Obrigada. Aqui o Bruno diz que às vezes confunde, Bruno. Infelizmente eu tenho que fazer ainda, em algum momento, algumas sessões de fonoaudiologia para ver se eu desacelero, né? Mas é difícil, isso é de família. Meu pai fala mais rápido do que eu ainda. E eu esqueço, quando eu tô à vontade, eu tô tranquilo, eu acabo esquecendo que eu falo rápido e disparo a metralhadora. E como eu comecei muito tranquilo, eu esqueci. Quando eu tô mais tenso, eu acabo falando mais lento. Então peço desculpa aí pra vocês, mas pelo menos a experiência prática me diz que é aquele negócio, né? O pessoal acaba acostumando, não tem muito pra onde correr, né? Mas eu vou tentar me policiar em falar um pouco mais lento, principalmente na exposição do conteúdo. Essa disciplina possui monitoria? Costuma possuir, Ivan. Eu vou te falar que eu não vou te dar certeza absoluta, porque geralmente os alunos que se candidatam à monitoria é um processo voluntário, né? Parte dos alunos à vontade de ser monitor e a gente, enquanto professor da disciplina, a gente aceita os alunos voluntários como monitores, né? E eu não estava lecionando APC. A última vez que eu lecionei APC nem se chamava APC, se chamava Computação Básica. Isso foi em 2014, né? Então eu vou tentar achar monitores para vocês, mas como eu não lecionei no semestre anterior, eu não tenho ex-alunos para poder procurá-los, né, e pedir que fossem monitores, né? Mas pode ser que alguém se voluntarie de professores que trabalharam antes de mim no semestre passado, né? Eu vou tentar encontrar ao menos um monitor para a disciplina, tá bem? O ideal é que a gente tenha, principalmente quando ela é presencial, tenha pelo menos uns 3 ou 4 monitores, né? Mas eu vou tentar encontrar principalmente os veteranos que trabalharam comigo. Eu geralmente estava lecionando disciplinas lá no fim do curso, né, até o semestre passado. Ver se eu achar algum deles que não formou ainda para me ajudar. E espero naturalmente que vocês sejam os monitores no próximo semestre, né? Que é um trabalho importante da monitoria, principalmente em APC. Boa pergunta essa do Ivan. Eu quero agora voltar lá para os objetivos que eu falei no comecinho, pessoal. Quando a gente vê os objetivos da disciplina, eu queria destacar 2 pontos importantes relacionados a esses objetivos ainda. Eu falei inicialmente e brevemente dos objetivos didáticos da disciplina, né? O que eu pretendia enquanto docente, né? Que vocês aprendessem em termos de conteúdo, né? O que faz parte do nosso grade curricular e da FGA. Agora, quando a gente fala em objetivos da disciplina, tem mais 2 objetivos que não estão listados aqui no plano de ensino, que são tão ou mais importantes do que esse. É o objetivo que você, estudante, tem fazendo essa disciplina e o objetivo que eu, enquanto docente, tenho com essa disciplina, né? Em relação a vocês, tem gente que é mais pragmática e a maior parte das pessoas vão ter como objetivo obter a aprovação nessa disciplina, porque ela é uma disciplina do primeiro semestre, não é uma disciplina obrigatória, e você não tem muito o que fazer, né? Você tem que cursar essa disciplina. Então cursemos e façamos e obtenhamos essa aprovação, né? Não está errado, mas só que quando você tem um objetivo como esse, pode ser que você não tenha os benefícios futuros que a disciplina poderia te oferecer, né? Eu queria até fazer uma pergunta rápida aqui, que já era para ter feito, até para poder saber, a gente ter uma noção mais clara. Eu vou botar aqui no chat um sim e um não. Aí vocês marquem para mim aí com um joinha o sim ou não para a seguinte pergunta, a resposta da seguinte pergunta. Você é calouro ou não? Esse é o seu primeiro semestre aqui
na FGA ou não, né? Eu já vi pela matrícula que boa parte é, mas tem alguns que tem a matrícula aí que sugere que já não seja mais o primeiro semestre. Se vocês puderem fazer essa marcação para mim, eu agradeço. Enquanto isso, chegou aqui mais uma solicitação aqui de ingresso. Deixa eu responder ela aqui rapidinho. Ok, deixa eu voltar agora ao chat. Ok, temos no momento 17 calouros e 7 não, né? Os números vão continuar subindo, a gente vai acompanhando aqui. Muito bem, pessoal. Qual é a ideia do objetivo da disciplina? Eu vou comentar mais do meu lado docente, que isso vai ajudar vocês a refletirem ao lado de vocês, que eu imagino que a gente até tem, mas às vezes nem racionaliza sobre isso, né? A gente tem automaticamente nossos objetivos, mas às vezes nem tem tempo para pensar sobre eles, né? Quando eu venho para lecionar uma disciplina como APC ou qualquer outra disciplina do curso de Engenharia de Software, meu objetivo primeiro, né, é que a gente consiga uma coisa que eu estou tentando. Eu entrei na FGA em 2009, né? Então agora estamos entrando em 2020, esse ano eu vou completar 13 anos de FGA, né? Eu entrei um ano depois que a FGA tinha sido fundada. A FGA foi fundada em 2008, segundo semestre de 2008. Quando eu entrei, a FGA tinha acabado de fazer, eu estava para fazer um ano de vida, né? A gente tem uma foto de um ano de FGA que eu já fiz parte. Eu tinha entrado 2, 3 dias depois que eu tomei posse, a gente tirou essa foto. E nesses anos todos de docência em magistério superior, o que eu quero obter e não obtive ainda, já cheguei muito perto, é a aprovação 100% da disciplina. Que todos os alunos inscritos hoje, que estão aqui comigo, os 80 e poucos, que a gente consiga todos a aprovação. Lembrando que nunca reprovei ninguém. Aí você vai falar, contraditória a sua afirmação. Você disse que não passou todo mundo, porque eu mesmo nunca peguei a prova do estudante e fiz por ele, né? Eu nunca peguei um trabalho e dei a nota equivocada em relação ao que ele fez. Nunca agi de má fé e reprovei a pessoa. A aprovação no curso, quem obtém é o estudante, né? No fim das contas. Eu estou aqui torcendo que vocês obtenham e tentando, na minha parte, fazer o melhor para que vocês consigam. E o meu melhor é tentar expor o conteúdo da maneira mais clara possível, de oferecer listas de exercícios e provas compatíveis com o que foi esperado durante o curso do plano de ensino, que se espera de vocês enquanto profissionais, né? Então, minha parte eu tento fazer para que a gente consiga isso. A gente já chegou bastante perto, mas infelizmente a gente não conseguiu 100% ainda, e agora eu tenho mais uma chance e não desisto ainda, né? Enquanto eu não aposentar, eu quero ter pelo menos a alegria de uma vez falar, não, foi 100% dessa vez. E o mais triste, que boa parte dessa não obtenção de 100% é que a maior parte das reprovações são por desistência. Então, quando você pega uma turma como a de vocês de 80 e lá no final passam 20, aí você fala, nossa, então reprovou 60 alunos dessa turma, a matéria foi difícil. Se você pegar e olhar em detalhes os dados, desses 60 provavelmente foram 50, 55 desistências. Quando eu sempre faço essa estatística, né? Quando eu pego só os estudantes que fizeram as atividades, no caso aqui de vocês, fizeram as listas e as 4 provas e entregou o trabalho, a taxa de reprovação cai para 5%, 3%. Então, quem chega ao fim do curso e faz suas atividades, quase sempre logra aprovação, que eu tinha falado antes para vocês, né? Infelizmente, a desistência é o critério primeiro aí, para que a gente não consiga esse 100%, né? Então, a gente vai tentar mais uma vez, para isso que eu vou começar pedindo para vocês que não desistam do curso. Tem gente que, infelizmente, vocês são calouros, talvez não tenham esse mau hábito ainda, né? Tem gente que olha para o plano de ensino, por isso que eu vou remeter a fala aqui do Gabriel agora há pouco, falou que gostou, até agradeço, porque a gente ainda está se conhecendo, né? Tem gente que olhava, não, eu não gostei desse professor, vocês não viram minha cara feia ainda, né? Minha câmera está com problema, para sorte de vocês. Fala, não, eu achei esse professor feio e vou fazer semestre bem com o outro. Ou não gostei do timbre da voz dele, não gostei de alguma coisa, já não me agradou, já vou largar e vou trancar. Então, se vocês desistirem com essa facilidade, seja agora, no meio do curso, nas primeiras semanas, fica muito difícil a gente conseguir avançar na formação de vocês, né? Então, a evasão é o problema primeiro das reprovações. Quando vocês ouvirem estatísticas sobre alta reprovação em engenharias em geral, muita desse alto índice de reprovação, porque cai tudo na mesma palavra, né? De fato é uma reprovação, mas a evasão é o problema primeiro, né? Porque não há como lograr aprovação com a evasão. Afinal, voltando lá no plano de ensino, isso não é critério que eu inventei, isso é um critério da Universidade de Brasília, esse 75% de presença nas aulas, né? Então, se há evasão, você não obtém esse critério e naturalmente não obtém aprovação. Então não desistam, pessoal. Não desistam, não façam isso, que como eu falei para vocês, mesmo que o curso esteja parecendo que está puxado, você vai ficar cansado no meio do semestre, engenharia, qualquer uma delas, qualquer uma das 5, dá um trabalho doido, é cansativo mesmo. Então, se você abandonar no meio do semestre, você não vai lograr aprovação, né? Então não façam isso. O meu primeiro pedido é que não recorram à evasão, tente chegar ao final, porque, como eu já falei, quem chega ao final quase sempre aprova, tá certo? Eu tenho algumas manifestações aqui no chat, deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Se a APC é requisito, é sim, Gabriel. O APC é uma disciplina que, se você não obter a aprovação dela, você vai ter muitas complicações no curso já agora. Porque, dentre elas, se eu não me engano, já de saída você vai ter APC como pré-requisito de OO e de ED. Então, são outras duas matérias importantes aí na grade de engenharia de software em particular, né?
Nas outras engenharias eu não vou me arriscar porque eu já não tenho tempo que eu não vi as grades, principalmente as mais novas, mas já em software eu já adianto que é de 2, né? O plano de ensino eu vou colocar aqui no Teams, Milena. Eu primeiro fiz essa leitura com vocês, porque às vezes eu passo um erro de digitação, né? Aí eu corrijo antes, mas pelo que parece que tá certinho, eu vou botar para vocês assim que finalizar a aula. Tá certo? A Juliana disse que acha que para aero também é. Eu desconfio. O que acontece, pessoal? Quando a gente faz uma grade curricular de um curso de engenharias, né? Isso é feito colegiadamente pelos professores, né? Quando a gente elabora essa grade curricular, seguindo atualmente, tem uma série de documentos normativos aí do MEC que orientam como deve ser essa grade, né? Mas respeitadas todas as questões técnicas, né, relativas à composição do curso, o que se faz? Se faz uma ordenação das disciplinas de tal modo que para que a gente atinja os conhecimentos que você vai precisar enquanto engenheiro, qual é a ordem didática que você tem que aprender esses conhecimentos, né? Então, quando você tem uma disciplina do primeiro semestre chamada Cálculo 1 e APC, elas não estão no primeiro semestre porque, por um motivo arbitrário, é porque essas disciplinas, além de conterem conhecimentos que vai precisar ao longo de todo o curso, elas formam essa questão dessa escada didática do conhecimento, né? Então, quando eu for ensinar para vocês, vai que eventualmente eu seja o professor de vocês de estruturas de dados. Certos conhecimentos de estruturas de dados demandam conhecimento de ponteiros. Então, se no curso de estrutura de dados eu tivesse que ensinar ponteiros também, ou eu teria que fazer um curso de estrutura de dados com mais horas, ou eu teria que ter esse conhecimento de ponteiros previamente. Esse conhecimento está aqui em APC. Então, quando essas matérias do primeiro semestre são fundamentais nesse sentido, né? Que elas vão te dar uma base para que vocês possam continuar construindo conhecimento. Então, é muito importante que façam bem essas matérias da base, tá? Muito bem. Exatamente. O que a Juliana está falando aqui é muito importante sobre a questão da grade. Eu até recomendo que vocês que ainda não têm, você já pleiteia uma das engenharias, você tem mais clareza qual você quer, que você já faça um estudo já da grade curricular dessa área e principalmente essas matérias que são pré-requisito para as outras, você as faça o quanto antes e muito bem. Porque uma vez que você destrave isso, você vai ter uma certa liberdade para fazer as outras. Que quando você reprova uma disciplina obrigatória, aí você tem que esperar mais um semestre para cursá-la de novo para que ela destrave a próxima disciplina, que a próxima não vai conseguir fazer sem aquele requisito. Os nossos cursos a gente tentou deixar as cadeias de pré-requisitos, né, quando uma disciplina depende da outra, que depende da outra, menores o possível, né? Eu acho que em software chega a 3 disciplinas consecutivas, não passa disso. Quando eu fiz minha graduação de matemática lá nos idos da pré-história, lá em 97, tinha uma cadeia de pré-requisitos que durava 7 semestres. 7. Você pegava de cálculo 1 até a última, 7 semestres. Ou seja, se você fizesse tudo certinho sem reprovar, você fazia 3 anos e meio. Então, qualquer quebra aí no meio, você se complicava muito. Até porque algumas matérias no meio eram anuais, não eram semestrais. Então, é bastante desaconselhável reprovar em disciplina que é obrigatória. Até elas não têm esse nome, não é à toa, né? Elas são obrigatórias porque são disciplinas as quais vai depender bastante coisa importante. O que tem a ver, inclusive, com o segundo ponto que eu quero levantar para vocês dos meus objetivos aqui, né? O que acontece? Quando você faz um curso de graduação, e vocês são calouros, por isso que eu fiz a pergunta aqui, dos respondentes, dos 30 respondentes aqui, 19 são calouros, vocês vieram certamente aí de escolas de segundo grau, né? Escolas públicas, escolas privadas, mas uma dinâmica de segundo grau, e certamente vocês foram bons estudantes lá, afinal, vocês conseguiram lograr sucesso no ensino fundamental e médio e também no vestibular que os ingressaram aí na Universidade de Brasília. E pode ser o que você fez até hoje, nesses 13, 14 anos de vida acadêmica, fora creche aí, ensino pré-infantil aí, vocês fizeram, pode ser que isso não funcione mais aqui. E vou explicar por quê. Não porque a universidade seja uma coisa maior, melhor, pior do que qualquer coisa, é porque ela é diferente. E diferente principalmente porque a estrutura da universidade vai dar para vocês um grau de liberdade que vocês não tiveram até então. O curso superior de vocês, na verdade, ele vai ser um tripé, que vai depender da instituição, do corpo docente e de você, estudante. A instituição vocês já escolheram. Vejam que uma parte do tripé foi a escolha de vocês. Vocês tinham aí diversas universidades federais, privadas aí para fazer o curso superior. Vocês optaram pela Universidade de Brasília, o campus do Gama ou o campus da C. Ribeiro. Pode ser que tenha alguém aqui do campus da C. Ribeiro também. Mas vocês escolheram a instituição de ensino. E a instituição de ensino vai ser responsável principalmente pela parte operacional e administrativa do curso de vocês, né? A questão da matrícula, a questão da oferta das disciplinas, laboratórios, aula. E a Universidade de Brasília tem aí mais de 60 anos e tem aí know-how para fazer esse processo de formação de engenheiros, né? Então, acho que em termos de instituição, vocês estão já bem resguardados, né? A Maria Alice está me perguntando qual a diferença entre matérias obrigatórias, optativas e módulo livre. Vai ser exatamente o que eu vou te explicar agora, Maria. O que acontece? Você ingressou no curso superior, você tem uma grade curricular que foi construída, como eu falei antes para vocês, seguindo o normativo do MEC e das orientações das áreas, né? No caso do CREA, no caso das outras engenharias, da Sociedade Brasileira de Computação, no caso de software,
para que você forme um profissional naquela área. Quando a gente faz essa grade curricular, ou quando você concretiza ela, você vai ter disciplinas, né, distribuídas ao longo de uma carga horária. O nosso curso tem 3.200 horas, se eu não me engano. Alguns são de 3.600, outros 3.200 horas, por isso é um curso de 5 anos. E essas horas são concretizadas em disciplinas. Vocês vão ouvir muito essa palavra que é o crédito, né? O crédito, uma conversão é isso, né? Um crédito é 15 horas aula, né? Se você pensar, aqui é a nossa matéria de 6 créditos, tem 90 horas. O crédito é mais fácil computar que horas, porque você tem uma noção mais clara de quantos encontros você vai ter por semana, né? 6 créditos significa que você vai ter 6 horas aula por semana. Então são 3 encontros de 2 horas e as de 4 créditos, 2 encontros. E a maior parte das disciplinas, salvo algumas exceções, são de 4 ou 6. Dentro dessas matérias, elas vão ser categorizadas, isso também é normatizado pelo MEC, uma certa porcentagem, pegado 100% das disciplinas da sua grade curricular, uma porcentagem de disciplinas obrigatórias, outra porcentagem de disciplinas optativas e outras disciplinas de módulo livre. A disciplina obrigatória tem esse nome porque são disciplinas as quais, se você não tiver cursado, você não se forma. Você não tem a opção de se formar não tendo cumprido uma das disciplinas obrigatórias. E como eu falei, isso é uma fração do curso, eu não lembro exatamente a fração agora, se é 30%, 20%, mas uma fração do seu curso são disciplinas obrigatórias. Essas disciplinas são disciplinas que têm conhecimentos aos quais você não pode se formar numa área de conhecimento sem ter aquele conhecimento. Então você não pode se formar em computação sem ter feito APC, não tem sentido nenhum. Você não conhecer fundamentos de algoritmo, linguagem C, estrutura de repetição, laço, você precisa conhecer isso. Então essa é uma disciplina obrigatória. Então é até difícil fazer essa conta, né? O que é obrigatório que um estudante saiba e o que não é, né? Mas aí já foi discutido aí, muito bem discutido pelos professores no passado, e a grade já está composta, né? Já as disciplinas optativas são disciplinas as quais você pode fazer ou não. Isso é muito interessante porque aqui começa a liberdade que eu falei que vocês não têm no segundo grau. No segundo grau, a grade curricular já era pré-formatada para vocês. Vocês têm que fazer essas disciplinas nesse horário. E a turma se mantinha, a maior parte das vezes, uniformemente ao longo dos anos, né? E aqui, como as disciplinas são optativas, pode ser que um colega que entrou com você, pode ser que você entrou com um parente. Vamos supor que você fez junto com um primo. Os dois passaram no vestibular simultaneamente. Vocês vão escolher disciplinas diferentes ao longo do curso. Ele faz uma optativa que você não fez e vice-versa. Dentro da FGA, as optativas, infelizmente, não são tantas quanto no campus da Ribeiro, que tem muito mais cursos do que a gente, né? Porque as disciplinas optativas são ofertadas pelo próprio curso e também pelos cursos correlatos. Você, aluno da engenharia de software, pode fazer uma disciplina optativa na automotiva. Um aluno da eletrônica pode fazer uma disciplina optativa na energia. Então, você tem essa opção de fazer disciplinas em outras áreas de conhecimento, o que é muito interessante porque pode ajudar você a diversificar a sua formação. Então você vai, como eu falei, entrou com seu primo, mas seu primo gostava mais de programação, ele fez um curso de engenharia de software e eventualmente fazer uma matéria na eletrônica. Já você quis ser um engenheiro aeroespacial e teve interesse por energias e foi fazer outras disciplinas. Vocês fazem duas graduações completamente diferentes. Deixa eu passar a palavra para o André. Bom dia, André, pode falar. Bom dia, professor. Professor, uma coisa. Eu sei que todo curso você tem que ter um mínimo de horas extras, né? Isso. Você conseguir passar. Quantas horas, mais ou menos? O curso, perdão, que curto bem, não é que você falou, um número mínimo de horas para... Para você concluir o curso, tipo, tem as matérias obrigatórias normal. E Isso. também tem umas horas extras que você tem que fazer, que no caso são das matérias optativas, Isso, exatamente. outras coisas. André, se eu São quantas não horas? estou muito enganado, eu vou falar porque eu ajudei a fazer o de soft, né? São 3.200 horas. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente faz a grade e distribui essas horas nas disciplinas, se você cursar as disciplinas que foram sugeridas na grade, você vai ter essa carga horária. Até porque o estágio já vai pegar aí um bom número dessas horas, né? E tem mais duas coisas que eu vou explicar agora. Feito matérias obrigatórias e optativas, isso é convertido em crédito. Depois vocês podem pegar o número total de créditos que você tem que ter mínimo para poder formar. Muitos alunos formam, inclusive, até com mais, né? Mas um mínimo que você tem que formar, eu não sei exatamente o número de créditos, né? Você converte aí. Lá no guia para o estudante tem direitinho. E as matérias de módulo livre, o que diferencia ela das optativas é que, ao ser módulo livre, você não precisa mais estar numa área correlata. Na nossa grade curricular, a gente indica quais seriam as disciplinas optativas, né? Então, a gente dá um leque de opções e você escolhe dentre elas. Já módulo livre, você pode, havendo vaga, e você conseguindo se matricular em qualquer disciplina de qualquer curso da Universidade de Brasília. Então, você pode fazer, no meu caso, eu fiz um curso de matemática e eu fiz 3 matérias da música, né? Eu fiz que a gente chamava até de cálculo coral. Coral 1, 2 e 3. Então, na matemática era muito comum os alunos fazerem coral. A maior parte fazia justamente porque estava ali na berlinda perigando jubilar, precisava de crédito, fazia coral, que a nota era só presença, né? Mas no caso eu fiz coral porque eu era músico mesmo. Mas você pode fazer na música, você pode fazer na geografia, na história, no direito, na medicina, onde que você conseguir fazer a matrícula, desde que a disciplina não tenha pré-requisitos que você não possua,
você pode fazer. Então, o módulo livre mesmo é aqui que você tem liberdade plena para poder diferenciar a sua formação. Então, os créditos de módulo livre aí te dão essa liberdade. Você pode, inclusive, obter créditos de módulo livre que nem é via disciplina, né? Hoje a gente está com um processo de curricularização da extensão, então você participando de um projeto de extensão, você fazendo um trabalho de projeto de pesquisa, você pode angariar alguns créditos que vão somar também nesse total de módulo livre. Né? Você tem, acho que hoje, 24 créditos você pode fazer com atividades complementares, participar de palestras, minicursos, cursos de extensão. Então, como eu falei, a liberdade que você ganha na universidade é muito grande em relação ao que você tinha agora há pouco no segundo grau. Né? Então, você vai compor o seu curso. Você é responsável direto e primeiro pela composição do curso superior que você vai fazer. Então isso é muito importante, vocês terem essa ciência dessa questão de matéria obrigatória, optativa e módulo livre para você conduzir a sua graduação para uma direção que vai te dar uma formação sólida, vai te preparar bem para você ingressar aí no mercado de trabalho. Eu tenho aqui mais duas perguntas, eu vou falar antes de progredir. A Suzane está falando na página Saúde Cigar, tem esses números. Perfeito, obrigado, Suzane. Então essa parte aí que a Suzane indicou para vocês vai dar esses números aí que eu citei por alto, específico para cada uma das 5 engenharias aí, para vocês poderem estudar e fazer aí um plano de ação para vocês, né? A Maria Alice perguntou os casos de jubilamento, né? Você tem o caso de reprovar 3 vezes consecutivas em uma mesma disciplina, né? Que o Alan acabou de citar aí, é um dos casos é o mais comum, inclusive, mas não é o único, tá? Vocês têm outros casos aí para ser jubilado. Mas o mais comum é esse de reprovar 3 vezes na disciplina. Por isso que é importante ter, como eu falei lá no começo, uma certa responsabilidade com a ação que você tem na condução do seu curso. Se você não vai fazer uma disciplina e você simplesmente larga ela, você não tranca, você não toma nenhuma providência, você vai somar uma reprovação nessas 3 aí, que pode te levar ao jubilamento, né? Você tem também um tempo máximo de permanência no curso, né? O nosso curso de 5 anos, você tem 16 semestres para terminar ele. Você terminar no tempo previsto, são 10 semestres. Eventualmente você pode terminar antes, você pode terminar em 4 anos, 4 anos e meio. Agora tem uma legislação que não permite formar menos que um determinado tempo, né? Antigamente não tinha isso. Acho que não pode ser menos de 4 anos ou 4 anos e meio. Mas você não pode também levar mais do que 8 anos. Se você acontecer isso, você vai ser desligado, né? Você acaba não terminando o curso. Existem alguns processos que você pode fazer para estender isso para mais 2 semestres em condições bastante específicas. Se você chegar ao 16º semestre faltando, acho que é 4, 8 ou 12 créditos, você pode pedir uma extensão para terminar sua graduação, mas também é uma maneira de você ser jubilado. O que acontece, o Ivan está perguntando sobre o jubilamento, se essas condições foram suspensas. Não, as condições de jubilamento não foram suspensas, Ivan. O que aconteceu foi uma extensão do prazo de trancamento, o que deu para você evitar, de certa forma, certas reprovações, né? Porque hoje você consegue trancar depois de saber sua nota final do curso. Vamos imaginar, tomara que não seja o caso, que você chega ao final do curso de APC com a menção inferior a MM. Então, você fala, puxa vida, eu ia reprovar, mas eu posso fazer o trancamento ainda. E o trancamento não conta como reprovação. Então, isso dá para você evitar de somar nesse número de 3 reprovações consecutivas aí por meio de um trancamento. Quando a gente voltar às atividades regulares, o trancamento acontece até 25% do semestre. Então, quando você está no curso regular, você tem que decidir se vai permanecer ou não na disciplina até ali completar os 25% do curso, né? Depois não tem mais jeito. Claro, existe ainda o trancamento justificado, que é outra modalidade, mas você pode usar ela só em um número determinado de vezes, né? Não pode usar ele toda hora. O trancamento também vai para o IRA, Maria Alice. Hoje eu não sei exatamente como ele entra, mas entra na conta. Eu sei que pelo menos era, né? Era menos ruim, entre aspas, do que reprovar, né? E você também não pode trancar. Eu acho que. Eu não sei se aqui houve algumas alterações, eu tenho que ler de novo o manual do aluno. Sobre o número de vezes você pode trancar uma determinada disciplina, ou trancar o semestre, ou trancar justificadamente. Tem alguns números, tá? Então isso é muito importante, voltando ainda para esse mesmo tema, mas avançando um pouco nele, você vai montar a sua graduação. Você já montou, de certa forma, ao escolher a instituição. Você vai escolher também o corpo docente. Olha que coisa interessante. Hoje, cada uma das engenharias tem aproximadamente 30 docentes, né? 29, 31, depende de cada engenharia, mas é nesse número, nas redondezas de 30. Então, o que vai acontecer? Se vocês olharem hoje no CIGA, eu não sou o único professor de APC. Temos aí mais colegas dando APC na FJA e, inclusive, no campus da C. Ribeiro. Como é a mesma disciplina, o mesmo código, vocês podem ver que o código da disciplina é SIC, né? É do Departamento de Ciências da Computação. Então, essa é uma disciplina originalmente proposta pelo SIC, que a gente usa ela aqui também no Gama. Então, se você cursar essa mesma disciplina com esse mesmo código lá no SIC, ela conta igualmente para o seu currículo. Então, você pode escolher qual docente você quer fazer a disciplina. Você tem essa liberdade de fazer essa escolha também. Se você... Nem toda disciplina te dá essa opção, mas você pode fazer isso, né?
Então, se você, de repente, tiver uma predileção por uma certa abordagem, isso é onde é que entra a questão da palavra universidade, né? A universidade, ela te permite fazer uma formação plural, né? Então, tanto a sua quanto a dos docentes que trabalham lá, né, são formações diferentes. Tem docente que trabalhou na indústria, tem docente que ficou sempre na academia, tem docente que tem experiência com outras instituições privadas. Então, a formação é a mais diversa possível, né? A gente tem colegas, eu gosto sempre de citar isso, né? A gente tem colegas do corpo docente que são estrangeiros que tiveram em guerras, né? Tem gente que teve em fronte, campo de batalha mesmo, então é uma formação muito diferente, né? Gente que vem de países da Europa, países da Ásia, países da África, então a gente tem aí uma universidade bastante plural e você pode se beneficiar disso, né? De escolher aquilo que mais se alinha com o que você pretende fazer, né? O tipo de formação que você pretende obter. Então você pode escolher, de certa forma, o corpo docente também. E ainda, você pode escolher, como eu falei, pelas disciplinas e pela sequência de disciplinas obrigatórias e optativas em modo livre, quais serão as disciplinas que você vai cursar. Então, é muito difícil você entrar com um colega e vocês fazerem um curso idêntico. Até porque, mesmo que vocês peguem as mesmas disciplinas, os mesmos horários, os mesmos semestres e andem sempre juntos, né? Vocês são pessoas diferentes. E o terceiro parte do tripé que eu falei é o estudante. A sua postura vai fazer diferença na sua graduação. É capaz que hoje, nessa disciplina, que a gente tenha os dois estudantes que daqui 5 anos vai falar, um deles vai falar que fez uma graduação excelente, está super satisfeito, e vai ter gente que achou a graduação horrível e achou 5 anos jogado fora. E entraram juntos e concursaram, de repente, o mesmo curso, né? Então isso é muito, muito importante. Que você tenha essa postura de querer fazer uma graduação diferente. E aqui eu vou dar um alerta, e vou alertar vocês de uma forma bastante clara, o aluno que é muito bem no segundo grau. Isso é muito interessante porque a gente geralmente dá os alertas para os alunos que não vão bem, né? Que eu vou fazer o contrário. Porque o aluno que vem muito bem do segundo grau é um aluno que corre muito risco na universidade. E eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo, né? Enquanto professor, eu vi uma situação que foi muito triste, né? Isso é quando eu entrei na FIJAL, eu entrei no curso de matemática aplicada, depois que eu vim para a Soft, e eu dava aula de IAL. Vocês devem estar matriculados em IAL agora. Eu não sei se IAL passou para o segundo semestre. Se não é agora, vocês vão fazer semestre que vem. Introdução à álgebra linear. E tinha um estudante que ele vinha de uma grande escola particular, não interessa qual escola, não vou dar muitos detalhes para que vocês não possam... Aqui interessa o milagre, não o santo, né? Ele vinha de uma escola renomada, né? E era um bom aluno. E no começo do semestre eu sempre dava esses alertas, né? E para determinadas pessoas, ativa um determinado gatilho mental quando o professor fala certas coisas, ele toma aquilo como um desafio pessoal e o instinto primeiro dele é contrariar o professor, né? E eu falei que um aluno bom de segundo grau, ele não necessariamente será um aluno bom na universidade. E ele tomou aquilo como um desafio e achou que eu estava o afrontando, que eu falei que o ideal é que você estude, né? Independente de você ser bom ou mau aluno, é fundamental que você estude. Aí ele entendeu isso da maneira dele, né? E a gente terminou o curso, eram 100 e poucos estudantes, ele tomou isso para si, não conversou nada comigo, eu não sabia que ele era um dos que reprovaram naquele semestre comigo, né? E 2 semestres depois, ele era calouro na ocasião. Ele voltou chorando na minha sala, uma coisa triste, uma cena realmente muito triste, né? Chegou lá chorando a prantos mesmo, estava incontrolável, né? Quando ele se controlou lá, tomou uma água, ele me explicou a situação. Quando ele era estudante no ensino médio, como vocês eram agora há pouco, ele sempre foi um aluno de boas notas, né? Ele tirava 8, tirava 9, tirava 10, nunca tinha tido reprovação alguma. E se achava um bom estudante, não o melhor de todos, mas se achava muito bom, né? E em um determinado dia, a professora de biologia dele chegou no terceiro ano lá com uma prova surpresa, não tinha avisado a ninguém. E nessa prova surpresa, que naturalmente ninguém tinha estudado previamente para essa prova, ele foi e conseguiu gabaritar essa prova. E ele disse que aquilo foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, porque desse dia em diante ele estava plenamente convencido que ele era um gênio, porque ele não estudava e tirava 10. Claro, quem não é gênio, o cara não estuda e tira 10. E essa é a concepção errada que a gente traz na educação do nosso país, né? Essa questão da genialidade, da pessoa que o bom é o que não estuda, que como se estudar fosse uma admissão de fracasso, de derrota, qualquer coisa desse jeito, totalmente errada a concepção. Então ele achou que ele jamais precisaria estudar, afinal ele gabarita as provas sem estudar. E quando eu fiz essa conversa inicial que eu sempre tenho com os calouros no primeiro semestre, ele falou, esse professor Edson não sabe de absolutamente nada, e eu vou passar na matéria dele e vou terminar o curso de engenharia sem estudar como eu nunca estudei. E o que aconteceu? 3 reprovações e chegamos à condição de jubilamento e ele foi lá jubilado chorar na minha sala, né? E ele disse que não estava chorando não por ter sido jubilado, né? E o triste que ele achou naquela situação toda é porque foi uma situação que aconteceu com ele, ele tinha sido advertido, né? Ele veio pedir desculpa para mim por ter avisado a ele ter duvidado e ter tido essa postura que no fim das contas só fez mal a ele mesmo, né? O Carlos acabou de entrar. Oi, Carlos, fica tranquilo, a gente está conversando agora, eu apresentei o plano de ensino e estou conversando aqui com vocês sobre a questão do curso como um todo, né? Mas o que você perdeu está gravado no vídeo, eu vou disponibilizar no YouTube e aqui no Teams também vai deixar um link aí para você poder baixar e ver essa primeira hora que você não conseguiu, tá bem?
Muito bem, continuando, esse aluno aconteceu essa situação toda com ele e era um cara de potencial claríssimo, porque uma pessoa que vai em segundo grau, faz segundo grau muito bem e tira 10 numa prova sem estudar, tem potencial claro. E por que ele não teve sucesso em engenharia? Justamente pela postura. Então ele entendeu isso tarde, né? Ele falou que ia fazer outro vestibular, ia tentar começar de novo e tudo. Eu espero que ele tenha conseguido, isso faz muitos anos, foi em 2011, 2012. Espero que esteja feliz agora aí, fazendo o que estiver fazendo. Mas foi a arrogância ali que cobrou o preço dele, né? Porque o que acontece, pessoal? Com todo respeito, o segundo grau, para uma pessoa que tem capacidade acadêmica e facilidade de aprender, não impõe grandes desafios. A gente sabe disso. Então, você se convencer, porque você estudava numa escola que tem um nome A, um nome B, e porque você tirava nota 10, que você já está pronto, é um sinal realmente de maturidade no sentido de conhecer para onde é que as coisas vão. Hoje o mundo está com essa questão da comunicação digital, que a gente está globalizado a um ponto que hoje você não tem que se estar preocupado se você é o melhor aluno da sua escola ou o melhor aluno da Universidade de Brasília. Quando a gente foi para a primeira maratona de programação, eu vou falar mais sobre esse assunto adiante no curso, eu levei os alunos de melhor ida que eu tinha no momento à disposição para viajar para Goiânia do curso de Engenharia de Software, a gente foi lá e ficou em penúltimo na competição, a gente perdeu para os estudantes de segundo grau do Goiás. Então esse negócio de ficar prestando atenção em nota ou instituição de ensino, achando que você vai dar uma carteirada de diploma e por isso que todo mundo vai querer te contratar, isso já não acontece tem algum tempo, né? Então você tem que estar mais atento nessa questão da sua formação. Isso foi um erro que eu cometi, eu vou falar de minha experiência profissional. Lá, vamos voltar para a pré-história, né, lá para os anos de 97. Quando eu ingressei no curso de matemática, eu tinha uma facilidade grande com matemática. Só que naquele momento eu ainda estava com o coração dividido entre matemática e música. Eu tinha facilidade com matemática, mas eu queria ser músico de formação. Tanto é que eu estudei muito mais música do que engenharia até hoje. Eu levei 9 anos e meio para obter meu doutorado e estudei 10 anos de música. Então eu tenho uma formação de músico superior em termos de duração que de engenheiro, né? Então, por ter essa facilidade, esse envolvimento com música, eu fiz a minha graduação estudando. Como eu tinha disciplina de músico, o músico estuda todo dia o instrumento, porque é dessa maneira que a coisa funciona, né? E eu aplicava esse tipo de estudo no meu curso de matemática, mas nunca além do que era necessário, né? E fiz uma graduação muito bem, fiz meu mestrado, meu doutorado, não tive reprovação nenhuma. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, arrependimento completo, porque, olha só, tendo facilidade, é muito melhor você estudar do que não estudar. Porque você tendo facilidade, você tem a chance de potencializar aquela facilidade que você tem. Porque aqui no Brasil te ensina o contrário. Você tem facilidade, não estuda. Eu vou falar, façam o contrário. Tem facilidade, estude muito. Porque se eu tivesse estudado, eu tinha sido matemático muito melhor do que eu fui. Eu teria tido oportunidades que eu não tive, justamente porque potencial é uma coisa, né? É DNA, né? Você tem aquilo ali, mas e a manifestação física daquilo, a concretização do seu talento. Isso só acontece se você botar a mão na massa. Então, quem tem facilidade e estuda, alça voos e voos grandes. Hoje eu tenho essa experiência e estou acompanhando os egressos que a gente já formou aí no curso de Engenharia de Software, principalmente. E é uma coisa assim fabulosa, fantástica, é de emocional de ver o que está acontecendo, onde é que essa molecada está chegando, que tipo de emprego eles estão obtendo, que tipo de posição eles estão ocupando, quando você pega os alunos que levaram a coisa a sério. E, por outro lado, é muito triste ver gente que estava nessa mesma turma desempregado, pedindo vaga de emprego, estando numa situação muito complicada, tendo feito a mesma graduação que o colega que está numa outra situação completamente diferente, né? Então eu tenho eu tenho observado isso, né? E eu já tinha essa noção intuitiva e hoje eu tenho claríssimo qual é o meu trabalho como docente aqui na universidade, né? O meu trabalho é não deixar um jovem desperdiçar seu talento. É isso que eu estou fazendo aqui no fim das contas, né? A parte técnica aqui a gente resolve depois, é a parte importante, mas não a mais importante, né? Que é muito triste ver um jovem jogar um talento, né? Uma vida, uma série de oportunidades fora, e às vezes simplesmente por uma imaturidade no sentido de não entender muito como as coisas funcionam, né? Então, quando eu fiz a minha graduação, meus colegas de infância, né, que estudaram no segundo grau comigo, tinham essa coisa de falar que eu era muito bobo, porque eu estava estudando ali, eu estava desempregado, morei no Gama, né? 27 anos da minha vida, até casar, e quebradeira danada, não tinha um real no bolso, um negócio triste demais. Quando eu vim de escola pública, não tinha tido as matérias todas, muito difícil, né? E no que eu estava estudando, meus colegas foram inserindo no mercado, né? Fui trabalhar no McDonald's, fui trabalhar na Riachuelo, nas lojas de departamento ali, no Conjunto Nacional era muito comum na época, e já tinha um salário, conseguia ir para uma festinha ali, conseguia fazer uma coisa ali, e eu era o bobo da turma, porque é o único que não tinha um real no bolso, né? Era coisa interessante. E hoje, infelizmente, a coisa vira de um ponto, né, que o pessoal me chamava bobo e recebia o salário mínimo, hoje já não me chama mais de bobo, mas continua recebendo o salário mínimo, né? E estão passando um perrengue danado, estão morando no fundo da casa da sogra, estão em situações muito tristes mesmo, né? E eu não tenho felicidade nenhuma de contar isso para vocês, mas tristeza mesmo. Por quê? E são colegas que tinham notas iguais ou maiores que a minha no ensino médio fundamental.
porque na fase de vocês de novo, né, todo mundo sabe muito mais a vida do que os adultos, né? Então esse negócio de estudar é besteira, é perda de tempo. E para que você está fazendo isso? Para que vai fazer federal? Federal na UNB só tem um monte de maluco, um monte de maconhado, tem um monte de preconceitos contra a nossa universidade, né? É melhor você fazer outra coisa da sua vida. E no fim das contas, essas lendas todas caem por terra, as pessoas que seguem adiante estudam, fazem grandes cursos e vão ter grandes oportunidades, e as outras só vão ter, infelizmente, a chance de lamentar, né? Porque o tempo passa. Jovens como vocês estão, cheios de saúde, de inteligência, é difícil fazer um curso de engenharia. Já mais velho, com problema de saúde, filho, com conta para pagar, estudar é muito mais complicado. Então, aproveitem a chance que vocês têm agora. Vou até dar números, porque pra gente isso é importante, não é o mais importante, mas para vocês terem noções financeiras, né, das coisas todas, né? O que acontece hoje? Eu sempre fazia uma continha dessa questão do bobo e não bobo, do salário mínimo que os meus colegas recebiam com o salário base de engenheiro, e o triste é que o que um engenheiro tira em um ano era o que uma pessoa tirava em 5 anos. Isso faz a diferença de saber se você vai morar de aluguel ou não, né? Se você vai comprar um determinado modelo de automóvel ou não, em que cidade satélite você vai morar, se ficar aqui no Distrito Federal ou não, se você vai ficar aqui ou não. E hoje a coisa ganha uma escala que eu realmente, como eu falei, eu nem tinha essa noção, né? A gente tem estudantes, pessoal, colegas de vocês formados em Universidade de Brasília que trabalham hoje, que eles tiram por ano R$ 500.000. Aí você fala, professor, não é verdade um negócio desse? E olha só como é que a situação é fácil de entender. Nos Estados Unidos, na Europa, não é incomum uma pessoa que é um engenheiro na área de software ganhar entre 90 e 110 mil dólares ano. Pega a cotação de hoje, faz a multiplicação para você ver quanto é que dá. Então, as pessoas conseguem tirar em R$ 500.000 ano. Então, enquanto a gente é preocupado em acertar na loteria, tem colegas de vocês aí ganhando prêmios lotéricos a cada 5 anos. Então, esse é o tipo de vaga que você pode pleitear ou não, depende do que você vai fazer hoje. Então, você quer ser esperto? Seja esperto. Não, eu vou colar aqui porque as provas profissionais, eu entendi, é muito fácil de colar. Cola à vontade, não deixando que eu descubra. Agora eu vou fazer os trabalhos, sempre vou colar naquele grupinho de bons alunos, vou fazer trabalho em dupla com ele. Daqui a 5 anos você vai estar formadinho e desempregado. Porque tem uma área que não admite enganação em engenharia. Se você pode fazer um curso de 5 anos de engenharia, você acha que seu diploma vai te dar vaga? Você não fica lá 2 semanas. A engenharia você é desmascarado muito rapidamente se você não tem o conhecimento técnico para o cargo que você está pleiteando. Primeiro que você não vai conseguir passar nas entrevistas de emprego. E mesmo que você consiga chegar lá efetivamente na sua vaga, você não consegue se sustentar lá um mês. Então é muito importante que você tenha essa postura correta agora. Então, o caminho fácil da cola, do engodo, de estudar o mínimo possível, isso não vai te levar muito longe. E, de novo, eu não quero que vocês se lamentem daqui a um tempo, porque a correção disso é muito difícil. Como eu falei lá adiante, é muito difícil corrigir isso. Então, façam um bom curso agora, vocês não vão se arrepender nada, vão ser os 5 melhores investimentos de antes que vocês vão fazer na vida de vocês. Mas eu não vou para minha festa, não vou para viagem, não vou fazer as coisas que eu gosto. Durante 5 anos. Depois você vai ter dinheiro e tranquilidade para fazer isso em escala muito maior e muito melhor do que você faria, né? Você vai ter recurso para viajar para qualquer lugar do mundo, vai poder morar onde você tiver vontade, vai para a festa que você bem quiser, no show que você bem interessar. O show que você não foi para ficar lá no fundão para assistir um artista, você vai assistir o artista no país dele na primeira fila. Então, invistam o tempo de vocês, invistam em vocês, porque no fim das contas, como eu falei, vocês estão montando uma graduação que vai definir o destino de vocês. Eu vou ver se eu consigo 1 ou 2 desses egressos, para vir conversar com vocês aí, gente que teve... Como eu tenho um caso bem legal, tomara que ele possa vir conversar com vocês, do estudante que tinha uma situação financeira ainda pior do que a minha, né? Ele morava bem distante do Gama, ele tinha que pegar 2 ônibus para chegar no Gama todo dia, não tinha recurso financeiro, ele tinha bolsa de permanência, vivia só com a avó e com a mãe, a situação financeira dificílima, e hoje é um desses que recebe em dólar aí, tá, graças a Deus, com a vida financeira resolvida, né? Tá no exterior trabalhando por uma grande empresa, né? Todas as grandes empresas de tecnologia que você pensar, eu consigo te indicar pelo menos o estudante da FGAL, da Universidade de Brasília, que está lá. Eu tenho contato em todas elas, né? Google, Facebook, Microsoft, AMD, Intel, IBM. E se você vai citando aí, qualquer uma delas, a gente vai ter pelo menos um. A gente tem egresso da FGA que faz jogo no estúdio da Microsoft, né? Pro Xbox One. Então você vê que a gente tem todos os cantos. E todos eram estudantes como vocês aí, que passaram pelo processo de APC, que estudaram com esse mesmo corpo docente, né? E tem gente, infelizmente, desempregada. Aí você escolhe onde é que você quer fazer. Porque na vida você tem 2 opções, né? Ou você escolhe o que você quer fazer da vida, ou a vida vai escolher por você. E o que a vida escolher você vai ter que aceitar, né? Então eu acho melhor você pensar em escolher as coisas, abrir suas portas, né? E lá na frente escolher dentre as muitas boas opções a que você quer. Ou você vai ficar com a única que a vida te apresentar. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui pro chat, tiveram algumas manifestações enquanto eu estava falando. Tá aqui É bom que a Suzane está me ajudando aqui a tirar algumas dúvidas sobre a retirada de disciplinas, né? É importante conversar com as pessoas que já têm experiência para vocês poderem
ir minando essas dúvidas, né, e fazendo um bom plano, né? Temos aqui ela falando que é no segundo semestre, caso você tiver alguma dificuldade, aqui o número da Suzane. Depois, o André, apaga essa mensagem, por favor, porque tem o número da colega, né? Não é bom deixar público, né? Se ela quiser passar para os demais depois. Aqui. E por fim, segue depois mais adiante, né? O Alan perguntou o que eu toco. Eu fui pianista, Alan, durante muito tempo, né? Só que, infelizmente, minha tendinite hoje não me permite mais tocar piano, né? Já tem uns 8 anos que eu não toco mais, porque 10 minutos de piano eu não consigo mais segurar um copo. É uma coisa absurda. Já fiz aí uma série de exames, eu teria que fazer uma cirurgia, mas se eu fizer uma cirurgia hoje, eu corro o risco de perder o movimento da mão, né? Então não dá para arriscar isso ainda trabalhando, né? E, incrível que pareça, eu consigo digitar 8 horas, mas não consigo tocar 10 minutos de piano, porque o piano ele movimenta, faz 30 movimentos que são combinação de músculos que só tocando piano acontece, né? Embora a posição seja parecida, a consequência é diferente. Aí tem que esperar aposentar primeiro para depois fazer essa cirurgia. Tem o GitHub? Tenho sim, o Vinícius. Não dessa disciplina, né? Eu tenho um outro que eu vou passar para vocês, que é onde é que eu boto todo o material que eu uso para programação em nível mais avançado, né? Que é a matéria Tópicos Especiais em Programação. Não vou falar sobre ela hoje, mas voltaremos nesse tema mais adiante aqui, que é o caminho para quem quer fazer um curso excelente aqui. É uma das possibilidades é você estudar certos tópicos mais avançados aí que você acaba moendo as entrevistas de emprego aí das Big Techs todas, né? A gente já descobriu o caminho das pedras, quem faz TPI passa com facilidade em qualquer uma delas. A Maria deu uma para estudar, Maria, faça isso, pegue esse ânimo, não perca, que você vai fazer um curso excelente. Tem colegas suas aí que estão liderando grandes times de computação em grandes empresas aí, né? Eu tive tanto estudantes, alunos quanto alunas, que todos estão muito bem hoje. E a diferença sempre foi essa, né? Não é questão de saber mais do que o outro, ter mais QI ou menos QI, porque isso um pouco não interessa, era questão de postura. E muitos deles falam, e vocês vão ver se caso eu consiga trazê-los para essa palestra, quem traz essa postura já desde o começo do curso leva uma vantagem absurda. Porque tem gente que acorda para a vida, mas acorda bem mais tarde, lá no finzinho do curso, e já não tem mais tempo de aproveitar tão bem na graduação. O Alan também toca um pouco de piano. Eu não gosto nem de falar disso, que me dá uma saudade doida. Eu gostava demais. Eu gostava muito mais de música do que matemática, mas fazer o que, né? O que eu consigo fazer mesmo é matemática, a gente tem que se conformar com o que tem, né? Quem quer fazer pós? O que acontece, Lucas? No meu caso em particular, porque eu fiz a pós-graduação. E como eu falo para você, tem muitas histórias que eu posso contar ao longo do semestre para vocês, mas minha experiência particular, quando eu estava fazendo a minha graduação, isso foi lá, como eu falei para vocês na pré-história, havia um rumor muito grande que iam privatizar as universidades federais, né? Isso estava entrando ali no finzinho do primeiro governo do Fernando Henrique para o segundo, né? Então havia muita conversa de privatização. E quando falaram aquilo eu fiquei maluco, porque, como eu falei, venho de uma família de pouquíssimos recursos financeiros, né? Quando eu passei na LB, minha mãe chorou, mas foi de tristeza, porque não tinha dinheiro para comprar os livros, né? Então eu falei, lascou, se eu tiver que fazer esse trem aqui pago, eu não vou conseguir fazer. Então o que aconteceu? Eu peguei a grade curricular, eu estava no segundo semestre exatamente, peguei um colega que estava também no segundo semestre, a gente sentou, pegou a grade da matemática e fizemos um plano para poder fazer o maior número de disciplinas possível, o mais rápido possível, porque se caso se concretizasse essa privatização, se tivesse que pagar, que eu tivesse que pagar o mínimo, né? Eu estava pensando, eu vou ter que abrir espaço para poder trabalhar para pagar os créditos que faltarem, né? Então nessa loucura eu quase terminei o curso de matemática em 3 anos. Eu só não consegui justamente porque no último semestre houve essa mudança para poder botar essa grade de 7 disciplinas consecutivas em vez de 6, porque uns bonitos irresponsáveis fizeram estágio em matemática lá, fizeram uma bagunça grande, a professora ficou chateada e botou um pré-requisito que não tinha antes, né? Então a gente fez esse curso muito rápido. Eu fazia muita disciplina e continuava na escola de música. Eu cheguei a fazer 11 disciplinas no semestre, somando as duas, né? Então eu fiquei muito cansado. Cheguei no último semestre, não tinha mais assim, gás pra nada. Tava muito, muito fisicamente, muito cansado, né? Doente mesmo, tava com úlcera. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar mais não. Eu já tinha passado no concurso da Secretaria de Educação e vou tocar minha vida adiante, né? Só que no último semestre eu fiz uma disciplina chamada Álgebra Linear, que é, no fim das contas, um aprofundamento de AL, com o professor Emagodinho, e eu achei aquela coisa fabulosa. Eu fazia aquela matéria com muito gosto. Eu achava aquele negócio muito, muito interessante, a exposição do professor era excelente, né? E aquilo me deu um estalo na cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o mestrado. Eu nem queria mais voltar na Universidade de Brasília, e um semestre depois eu estava cursando meu mestrado lá, né? E fiz esse mestrado aí entre 2001 e 2003. Foi quando eu virei professor substituto nesse meio, assim que eu finalizei meu mestrado em 2003. E em 2004 eu voltei para o doutorado. E por que eu segui essa linha acadêmica, né? Geralmente no Brasil, quando você segue essa linha acadêmica, é quando você tem vocação para a docência, né? E aqui no Brasil, em geral, quem faz doutorado e mestrado vai estar com 90 e poucos % dos casos na academia de algum jeito, né?
Porque os empregos vão ser isso. Ou você vai trabalhar na academia ou você vai ser pesquisador, e são poucas empresas, ou empresas não, perdão, poucos órgãos públicos hoje que são especializados em pesquisa, né? Então, se você tiver vocação para pesquisa e docência, aí é o caso de você seguir para pós-graduação, para mestrado, doutorado. Se você quer agir na área de tecnologia, em particular em software, eu posso falar com mais propriedade, que é onde eu trabalhei, onde meus estudantes hoje trabalham, você não precisa nem diploma ter. No fim das contas é esse. Como eu falei, se basta que você não seja uma farsa, né? Se você tiver bala na agulha mesmo, que é o termo que os meninos gostam de brincar, né? Você trabalha em qualquer lugar. O Google de vez em quando contrata aí algum jovem de 9, 10, 12, 13 anos. Então é uma área que você tem que ter mais conhecimento e segurança no que faz do que diploma em si, né? Então, se você tiver essa vocação, e eu espero que tenha, né? Porque infelizmente a gente tem hoje, nosso salário de professor não é muito atrativo, a gente perde muito talento. Tem dois que eram fantásticos professores que estão aí na indústria ganhando dinheiro, foram substitutos com a gente, foram meus estudantes, fizeram o TCC comigo. É uma pena que não sejam professores hoje, muito bons professores, mas como é que compete o nosso salário de professor com essas oportunidades que eu falei para vocês, né? Não dá, nem os culpo. Mas se você tiver vocação aí para docência e para pesquisa, eu recomendo que você faça a pós-graduação. É muito legal, é muito bom. Para mim foi uma experiência muito boa também, inclusive. Mas são caminhos aí. Tem, como eu falei para vocês, a gente tem muita coisa para conversar. Eu tenho uma experiência aí de ter visto já, né, o fim desse filme, né, que vocês estão vendo agora. Eu sei que é vocês, da geração que não gosta de spoiler, mas eu sou obrigado a dar esse spoiler para vocês. Eu sei que acontece depois de 5 anos. Eu sei que acontece quando vocês formam. E eu sei que acontece quando os alunos tiveram uma postura ou tiveram a outra, né? Então, eu sei que o segundo grau era isso. Às vezes você era o bom estudante que dava cola pro amigo. Não faça isso. Eu tive um colega de graduação que quase perdeu tudo, né? Porque no nível federal a coisa é um pouco mais pesada, né? Se você colar numa prova, tiver prova documentar disso tudo, você está cometendo um crime de fraude e uma das consequências é você não poder mais fazer concurso público, né? E não poder mais estudar na Universidade Federal. Então você já começa a vida complicada, de graça, né? Tentando ajudar uma pessoa, e que foi o que aconteceu com ele. Ele não estava colando para ele, né? Ele estava fazendo uma prova por outra pessoa. Então, se resguarda um pouco, não, como eu falei, passou a época, né? Muda de cabeça. Isso é inteligência, né? Inteligência não tem a ver com aprender conteúdo ou não aprender conteúdo. Inteligência é você tomar decisões que são boas para você. Então, a pessoa que toma decisões que são boas para os outros e ruins para ela, isso não me parece muito inteligente, né? Então, tome boas decisões para a sua vida, né? O que você quer ser? Você quer ser um engenheiro? Você quer trabalhar com engenharia? Você quer ter opções de repente morar no exterior, de trabalhar numa Big Tech, de abrir a sua Big Tech? Conversei com um estudante agora, no fim do ano passado, que ele abriu uma startup, ele é da eletrônica. Ele foi meu estudante, ele era de software, mudou para eletrônica, juntou com os amigos, fizeram uma startup, e essa startup recebeu um aporte de 100 bilhões de reais. 100 bilhões, olha só. Um estudante nosso tem agora, está aí numa startup, faz parte do projeto que foi aportado esse volume de recursos. Eu brinquei com ele que eu acho que eu nunca nem escrevi esse número. É uma quantidade de dinheiro absurda, né? Que eles estão tendo a oportunidade de gerenciar e de fazer acontecer. Então são oportunidades grandes que você vai ter aí ao longo da sua vida se você, desde agora, mudar de cabeça, né? Então use essa inteligência que vocês têm em benefício próprio, né? Faça um curso, é cansativo, estudar, trabalho demais na conta. Uma das coisas mais cansativas que tem é estudar. Mas faça isso durante 5 anos que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Aí, ó, a Suzane está numa startup de ex-alunos da UNB. Excelente, a gente tem, graças a Deus, aí, startups aí, iniciativas muito legais de regressos, né? E vocês, naturalmente, serão os próximos aí a fazer coisas igualmente interessantes. Certo, senhores e senhoritas? Vamos conversando ao longo do curso. A gente vai conversando aí sobre as possibilidades que a gente tem e tudo. Espero que vocês fiquem até o final. Quem sabe a gente cumpre aquele objetivo primeiro que eu falei para vocês de obter 100% de aprovação nesse ano, né, nessa disciplina de APC. Pensem, eu vou deixar essa tarefa para vocês aí, para a gente começar quarta-feira a conversar sobre tecnologia mesmo, sobre algoritmos e programação. O que você quer com esse curso em particular, né? De APC e um pouco mais amplo, o que você quer com o seu curso de engenharia, né? Você fez curso de engenharia para quê? Por que você fez esse vestibular? Você estava convicto? Não estava? Você quer conhecer? Você já está certo? Você não está certo ainda? O que você pretende fazer no futuro? Você quer trabalhar por aqui? Você quer ir para o exterior? Você quer ir para outro estado? Dá uma pensada aí, isso é importante. Se a gente tiver clareza no que a gente quer, é mais fácil de cumprir o objetivo. Certo? Obrigado, prazer em conhecer todos vocês. Eu vou aprender o nome de vocês à medida que a gente for avançando no semestre. Estamos com 53 participantes hoje. Eu vou procurar descobrir os demais, porque não conseguiram acessar. Mas já na quarta-feira a gente começa a conversar sobre essa questão dos algoritmos e da programação de computadores. Vocês podem acompanhando aí tudo no plano de ensino, que eu vou botar agora aí no Teams, e depois o link para o Moodle. E a gente deve seguir esse cronograma de trabalho aí nas próximas semanas. Deixa eu ver aqui no chat a última participação para a gente encerrar. Ah, legal, eles estão conversando sobre
a empresa que a Suzana está trabalhando aí, ela deixou o link para quem quiser conhecer. Vou encerrar então ambas as gravações, aqui no Teams e lá no OBS, e daqui a pouco eu subo para o YouTube também. Obrigado, pessoal. Uma boa manhã para vocês. Nos vemos novamente na quarta-feira.